Gente, vamos lá então, vamos começar? Começar, quero falar hoje, quero ouvir, quero trocar. Gente, sejam todas bem-vindas então. Eu espero realmente que esses 2 dias sejam um dia de muita troca, de muito carinho, de muito amor em todas nós que estamos participando, tá? Alguém gostaria de falar um pouquinho, se apresentar, dizer por que está aqui, de onde veio? Alguém? Alguém? Por acaso? Alguém gosta de falar? Assim, de cara, já no começo, né, também não tô ajudando, né? Eu tenho que tomar cuidado porque eu falo muito, né, Ioná? Então eu vou procurar vou ser bem curta e Imagina, delicada. Lu. Imagina, Lu. Vai lá, vai. Assim, ó, primeiro eu achei muito inteligente a sua proposta, né? Quanto mais nós nos reunirmos e nos encontrarmos para fazer trocas e discutir experiências, angústias, desafios, né? Eu acho que é relevante. A gente se reúne para tantas coisas e falar de coisas que nos faz bem para a alma, para o espírito, mais ainda, né? E para a mente. Segundo, porque eu conheço um pouco da sua pessoa, do seu trabalho, que eu admiro e que eu aplaudo muito, o seu crescimento, a sua evolução, o seu caminhar, e eu gostaria de estar sempre em contato, porque eu acho que é muita troca, é muito aprendizado de lá para cá. A troca é muito grande, é muita contribuição na minha vida, por exemplo. E terceiro, porque a gente tem sempre a oportunidade de conhecer outras mulheres. Aí eu passei o convite para 3 amigas, uma delas está aí, que é a Lígia, a outra não pôde estar presente porque está em viagem, mas tá no mental, né? Então, que a gente tenha uma noite de muita troca, de experiências, e sejam todas muito bem-vindas, que seja contribuição na vida de todo mundo que a gente vai fazer aqui hoje. Que bom, Lu. Obrigada, é isso mesmo, obrigada, muito obrigada. Mais alguém quer falar como é que chegou até aqui? Por que que veio? Qual o caminhar de estar aqui com a gente hoje? Sem pressão, gente, sem pressão. Posso falar, Iona? Então vamos. Vamos lá. Eu penso que grupo sempre é um espelho, apresenta para nós coisas que a gente talvez nem sozinho manifestava. Então, ouvindo outras pessoas, eu estou aqui sem pretensão nenhuma, mas eu sei que o que vai se apresentar na rodada vai ser espelho. E foi assim no sábado, eu participei de uma vivência de feminino, onde nós estávamos em 15 mulheres e chorei, assim, horrores, dores de todas, porque me vi em todas elas, e fui para lá também, sem nem algo assim em mente, né? Então, às vezes, não é muito racional mesmo, acho que abre um campo, abre um espaço seguro, e ali a coisa se desenrola e a gente vê muitas coisas que a gente não oportuniza ou que nós não teríamos coragem de verbalizar. E aí uma mulher verbaliza e isso vai convalidando e vai abrindo e a gente vê quanto faz bem. Então, como eu tenho uma ambição, eu acho que minha maior ambição é a maturidade espiritual e emocional, então tudo que tiver de movimento que eu possa estar dentro, eu sempre vou estar. E a convite da Ioná, uma amiga de longa data, também um carinho especial. Por esses motivos estou aqui. Que bom, Na Lina, entrega. obrigada pelo compartilhar, obrigada mesmo, que bom que você veio. Mais alguém quer falar? Por que está aqui, como chegou até aqui? Não? Tá bom, tudo bem. A gente vai falando no decorrer. Inês, então vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo. Bom, que nesses 2 dias você se permita realmente abrir o coração e levar esses encontros muito amor e transformação, né? A transformação só acontece quando a gente quer, quando a gente abre o coração e quando a gente abre a mente. Mas eu tenho certeza, se vocês vieram até aqui, estão disponibilizando um horário da noite, né, do seu dia, porque vocês já querem isso, né? Já estamos todas conectadas no mesmo objetivo, tá? Então sejam todas muito bem-vindas. Aqui eu escolhi uma foto linda que eu fiz, sabe essas coisas que a gente faz em ensaio? Eu, para ensaio, assim, meu Deus, nunca faço na vida. Foi o primeiro que eu fiz. E pensa a pessoa assim, envergonhada, tímida.
Aí fui, daí a fotógrafa conseguiu tirar umas fotos, ficou lindo e maravilhoso. Depois, quando eu me olhei, achei tudo maravilhoso, né? Mas na hora foi. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês, assim, ó, desse meu caminho, né? O que que eu estou trabalhando hoje, o que que eu estou... Minha apresentação bem rapidinha, assim. Hoje, meu foco de estudo é a neurociência. Então, eu trabalho tudo que o cérebro, né? Quais são os comandos do cérebro em relação aos sentimentos. Como é que funciona o nosso cérebro, né, em relação aos sentimentos? O que que a gente guarda ali, como é que a gente guarda e como é que a gente responde de comportamentos, né? Então, a neurociência do comportamento, ela mostra muito isso. O que aconteceu na minha vida em algum momento, que faz com que eu tenha comportamentos automáticos, né? Eu também estudei muito a medicina germânica, eu fiz 3 formações em medicina germânica, que é a questão das dores emocionais, doenças emocionais. O que que uma dor no corpo quer dizer para você, né? Por que que tem pessoas que ficam com uma mesma dor, 4, 5, 20 anos com uma dor? E por que que tem pessoas que têm aquela dor, vão lá, mudam a vida, resolvem e nunca mais têm? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas questões emocionais, né? Também trabalho muito com as feridas emocionais, que são os traumas de infância. Todos os nossos traumas de infância estão guardadinhos no nosso subconsciente. E com aquela memória, com aquele trauma, nós temos um sentimento guardado também, né? E quando a pessoa quer fazer alguma mudança muito grande, ou às vezes ela tem um limite muito grande na vida, quando a gente volta lá nesse trauma de infância, quando a gente consegue olhar e entender o que que ela passou, trazer isso para o consciente, a gente consegue liberar, né? E a pessoa consegue ir com mais facilidade para as coisas que ela tem, né? Eu também trabalho com uma terapia corporal, que é a liberação para mulheres que passaram por abuso sexual, moral, abuso, né, violência doméstica, né? São pessoas que passam o abuso sexual hoje, por exemplo, é o segundo trauma que mais afeta pessoas, principalmente mulheres, que acontece muito nas mulheres, né? Ele trava muito a vida das pessoas. Então, eu faço uma liberação no corpo para que libere não só a memória, mas o que estava com ela, o medo, a raiva, o sentimento, né? E a minha primeira formação é educação física, faz um tempinho lá atrás. Então, eu trabalho corpo, mente, coração e a alma. Deixa eu passar para o próximo. Bom, depois de 14 anos de personal trainer, eu vou contar rapidinho como eu cheguei até aqui, para que vocês entendam por que que hoje, né, eu sou uma terapeuta integrativa, por que que eu trabalho com isso, né? Então, ali pequenininho do ladinho tem amor ou dor? E a pergunta é, a gente aprende mais por amor ou a gente aprende mais pela dor? E aí, difícil essa resposta? É claro que não, né? A gente aprende muito mais pela dor, né? Quando a mamãe diz, ó, não vai por ali, vai por aqui, o que a gente faz? A gente vai por ali, a gente quebra a cara, e aí dói bastante, a gente aprende, né? Mais ou menos assim. Infelizmente, o ser humano, ele aprende muito mais pela dor. Quando ele sente o desconforto, quando ele sente a coisa, né, que já um sentimento ruim, uma emoção muito forte, ele aprende mais. Então, fazem 5 anos atrás, que eu fui conversar com a dona Alzira, minha mãe maravilhosa, e fui resolver umas questões do meu pai, que eu não conhecia muito a história dele. Em janeiro daquele ano, eu conversei com a minha mãe, tudo, e ela me contou a história do meu pai que eu não conhecia. E eu saí daquela conversa bastante abalada, com bastante emoção, isso foi em janeiro. Em março daquele mesmo ano, eu comecei a ter umas alergias, umas bolinhas assim, bem pequenininhas na pele, umas bolinhas, um rostinho aqui, um rostinho ali, como se fosse um sinal. Comecei a ter umas alergias, isso foi aumentando, bolinha pequenininha aqui, aumentando, se juntava, ficava uma bolinha só. E depois de 3 ou 4 meses, estava com o meu corpo todo tomado, né? Eu só não tinha essas bolinhas roxas, muito interessantes, do pescoço para cima, né? Nas mãos, do punho para as mãos, e nos pés. O resto do corpo estava toda roxa, mas roxa mesmo. Então, era uma alergia. Essa alergia se chama líquen plano, que é uma doença autoimune. Eu fui em 5 médicos da medicina tradicional, entender o que que era, e no primeiro que eu fui, ele já falou, ó, isso é líquen plano, assim, 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 é uma doença autoimune e não tem cura. E aí eu fui mais em 4, porque a gente quer um caminho diferente, às vezes não tem, mas a gente quer ouvir um caminho diferente, né? Aí fui mais em 4 médicos, eles me disseram, não, a mesma coisa, fiz tudo quanto é exame possível de alergia, e não tinha alergia a nada. Tirei minhas maquiagens tudo fora, tirei meus cremes de casa, saiu tudo, não tinha alergia a nada, né? Até que eu entendi, tá, tudo bem, então tá, eu tenho líquen plano. Aí o que eu fiz? Peguei e fui pro Google, né? Quando a gente vai pro Google, quando tem alguma doença, é uma tristeza, porque você sai de lá com, né, nossa, vou morrer, não tem outra coisa, o Google vai te levar pra morte, né? E aí fui pro Google e comecei a ver em blogs, comecei a ver depoimentos de pessoas que tinham líquen plano.
que é essa alergia, né, que toma o corpo inteiro. Ele está em várias partes do corpo, no meu foi no corpo, na pele mesmo. E as pessoas diziam assim, tenho líquen plano há 10 anos, já fiz de tudo, não sei mais o que fazer. Outros assim, eu tenho líquen plano há 20, há 30 anos. Eu pensei, meu Deus do céu. Eu sei que na hora eu não sei nem de onde veio essa força, mas eu pensei assim, ó, não vai acontecer isso comigo. Eu vou curar isso aqui. Não sei de onde, não sei como, não sei nem para onde eu vou nesse momento, mas eu não vou ficar com uma doença autoimune. Eu vou entender o que ela quer dizer na minha vida, eu vou curar essa doença. E depois de ir na medicina, a medicina só a única solução era corticoide, né? Você vai usando o corticoide, o que ele faz? Ele ameniza. Então, se eu começasse a usar corticoide, eu ia usar um tempo, depois dali 6 meses, 1 ano, voltava novamente, eu usava de novo, e aí eu iria passar, se eu escolhesse esse caminho, poderia passar uma vida inteira usando esse corticoide. O grande problema é que o corticoide não resolve nada, ele acaba com a minha massa óssea, com a minha musculatura e com a minha imunidade. Então, ia acabar com a minha saúde, tentando resolver uma parte estética. E aí foi que eu pensei, peraí, se a medicina não tem nada para me mostrar, eu vou na parte, né, eu vou trabalhar essa parte espiritual, essa parte emocional. E a Leila estava comigo naquela época, foi muito legal, e a Leila me mostrou muitos caminhos, né, a Leila estava fazendo a constelação, estava indo atrás, estava nessa busca maravilhosa, no começo dessa busca, e ela foi dizendo, faz isso, faz aquilo, e eu fui nesse caminho, é muito legal. E sim, fui fazendo as terapias, fui me conhecendo, até que eu lembro que começou em março, em dezembro daquele ano, as minhas manchinhas começaram a retornar. E hoje eu não sou roxa, vocês estão vendo, juro que eu não sou roxa, tá? Não tem mais nada, né? E em dezembro daquele ano, as minhas manchinhas começaram a ir embora, sem nenhum tipo de remédio, apenas trabalhando a questão emocional, né? Depois eu digo qual foi a causa disso aí. Mas para vocês entenderem um pouquinho da história. Quando isso aconteceu comigo, eu pensei assim, meu Deus, se eu conseguir, né, na minha humildade, na minha sabedoria, que no meu conhecimento, que era bem pouquinho, quase nada, assim, se eu conseguir curar uma doença autoimune, através, né, da minha espiritualidade, através do meu autoconhecimento, através de pessoas me ajudando a fazer isso, eu posso colocar isso para o mundo também. Por que não? Tanta gente sofrendo perto, tanta gente sofrendo por coisa mais simples ou até pior, por que não posso compartilhar isso com o mundo? E aí eu comecei os meus estudos, eu entrei de cabeça nessa área. E hoje eu estou aqui, muito feliz, né, nessa transição aí de terapia. E aí a gente vem a questão assim, ó, o que eu tô falando? Por que eu falei dessa minha doença, esse líquen plano, né? O corpo fala o tempo inteiro. Cada doença, cada dor, cada sinal. O corpo fala o tempo inteiro. A grande questão é, nós estamos ouvindo? Nós estamos conectados com a nossa essência? Com a nossa sabedoria que rege a vida para poder ouvir? Quer ver, por exemplo, assim, ó, olha o significado do meu líquen plano. Quando minha mãe contou a história do meu pai, pela primeira vez na vida eu senti uma saudade, porque né, eu gostaria de conhecê-lo, mas ele já tinha morrido. Então eu senti uma saudade muito grande, e a saudade é pele no emocional. É como se eu dissesse assim, eu queria que esse cara me abraçasse, mas não tinha mais como ele me abraçar naquele momento, ele já tinha morrido. Só que isso agora, eu estou falando para vocês, agora é consciente, claro, eu não sabia. Então eu só fui me dar conta disso depois que eu comecei a trabalhar as minhas emoções e entender assim, ó, o que você está sentindo? E eu sentia uma saudade, eu queria que alguém me abraçasse. E o meu corpo inteiro foi falando isso, né, até que ele ficou todo roxo, até que eu entendi, peraí, é só saudade então? Tá, mas peraí, eu não preciso sentir saudade. Eu ganhei a coisa mais preciosa do meu pai, que foi a vida, né? Ele não deixou de me dar nada, ele deu o que ele tinha para me dar. Eu simplesmente comecei a agradecer. Obrigada por ter me dado a vida, né? Os abraços que eu preciso ou não, eu vou colher, vou fazer, ele vou dar durante a vida. Mas não faltou o abraço dele. E quando eu trouxe isso para o consciente, meu corpo começou. É como se ele começasse, opa, ela entendeu o recado, agora ela já sabe por que ela tinha isso, e o corpo ele vai voltando ao normal. Então é mais ou menos isso que as doenças e as dores vêm fazer para a gente. Elas vão nos dando caminhos de coisas que a gente não consegue resolver conscientemente. E aí a gente olha no corpo, a doença incomoda, a dor incomoda, nós vamos aqui, nós vamos buscar alguma solução, e aí geralmente a gente vai o quê? Para o autoconhecimento, né? A gente vai se conhecer um pouquinho mais, certo? Me falem, faz sentido isso, não faz? É muito doido? Vamos lá, por favor. Pode comentar. Alguém tem algum caso? Alguém? Não, tudo bem. Eu sei que vocês são todas saudáveis, ninguém tem doença. Não, a gente não quer abusar, né? Ioná, porque começa a falar, eu super acredito, sim, eu entendo que o corpo, ele é o veículo
para falar o que a alma quer falar. E por isso que a gente tá nesse plano. Eu acredito que a gente recebeu um corpo justamente para que ele nos fale, ele nos comunique daquilo que a gente não está dando conta, né? Então, super entendo e acredito que é psicossomática mesmo, somatiza no corpo físico. É claro que nem tudo tem origem emocional, mas a grande maioria tem. Eu bem me observo, assim, por exemplo, quando eu discuto com as pessoas. Eu sempre tive muitas dores, a Ioná sabe, assim, tenho problema de digestão, não digiro bem, eu tô com desbiose, se não me cai bem, eu como, eu estufo. Demorou um tempão para mim entender que o estômago, ele não digere só alimento, né? Ele digere pessoas, informação, visão, coisas, tudo que a gente tem contato. Acho que está duplicando. O que que deu, será? Lígia, você desliga o teu microfone, por favor, que eu acho que está dando... Peraí. Onde é que É eu isso vou? aí. Como é que eu desligo aqui? Peraí. Tem um microfonezinho ali, ó. Tem um microfonezinho. Isso, obrigada, querida, obrigada. Isso, é isso. Vai lá, Leila. Então, assim, eu também fui, né? Desbiose, fiz tratamento, fiz várias coisas, assim. Mas não foi em nenhuma sessão, em nenhuma terapia, assim, até que um dia eu comecei a observar. Eu discuto, dói meu estômago. Eu discuto, infla, dá gases. Então, eu fui, assim, comecei a ler, né? Gosto de muitos autores, comecei a ler sobre metafísica, psicossomática, e aí eu comecei a olhar ligar as coisas, né? Então, para mim, o veículo que mais me fala o tempo inteiro é o meu estômago. Assim, então, eu entro num lugar que não tá legal, dói a boca do estômago. Eu como e, assim, digiro conteúdo que foi meio me enfiado goela abaixo, que não é o meu querer, dói do estômago. Assim, não chegou a ter uma doença no estômago, mas eu sinto que ali é o radar quando algo tá errado. Então, assim, não consegui falar, chego em casa, escrevo, boto para fora de algum jeito para não guardar a digestão. Então, para mim, faz todo sentido, o meu corpo, ele me fala muito, sempre. É isso mesmo, o estômago é bem isso, a digestão é o digerir, né? Às vezes uma situação na vida que você não quer que aconteça, aí acontece, né? Acontece alguma coisa e você não coloca para fora. Bem o que a Leila falou, é o não colocar para fora. As doenças só acontecem no nosso corpo quando a gente não coloca para fora. Eu tô falando que tudo é emocional, né? Tudo é emocional quando a gente guarda, né? Guarda. Por exemplo, se eu tenho algum problema com alguém, aconteceu alguma coisa, mas eu consigo falar, eu consigo verbalizar, não que seja para aquela pessoa, mas se eu conseguir falar, se eu conseguir começar a colocar para fora, eu já tenho a solução. O meu corpo não vai ficar doente, né? As grandes doenças, os grandes sintomas mesmo, são coisas que a gente guarda, não coloca para fora, não divide com ninguém. E o ser humano, né? O ser humano, ele é muito... Nós somos seres sociáveis. Nós estamos aqui para viver em sociedade. Quando a gente tem essa ideia na cabeça de que, eu não vou dividir com ninguém, vou resolver sozinho, acabou, vira doença. Nós não estamos aqui para resolver as coisas sozinhos. Nós estamos aqui para aprender a ter relacionamentos, né? E se de alguma maneira eu quiser me fechar para o meu mundinho de relacionamento, o meu corpo vai começar a falar, vai dar problema, né? Nesse sentido. Vamos falar alguns exemplos. Então, por exemplo, ali, vamos falar um pouquinho, por exemplo, das dores de cabeça. Vamos trazer um pouco de exemplo para a gente deixar isso mais claro, assim, né? Dores de cabeça, principalmente mulheres que têm enxaqueca, muitas vezes, quando eu vou falar uma das causas, podem ter várias outras, tá? Quando a gente fala de causa emocional. Então, dor de cabeça, por exemplo, é aquelas mulheres que não conseguem dizer não. Sabe aquela mulher que não diz não para nada? Sabe aquela, te convidaram para ir numa festa, você não quer ir. Mas por causa de sei lá quem você vai. Daí você fala assim, aquele sorriso amarelo, mas você não quer ir, na verdade. Né? Aí você vai na festa, né, não se diverte, é uma chatice, não queria estar lá, enfim, não é o teu clima, não é o teu ambiente, vai para casa, no outro dia você acorda com o quê? Com dor de cabeça. Foi porque eu dormi tarde, foi porque eu não tomei água. Não, querida, foi porque você falou não e você falar, e você passou raiva, é quase uma raiva interna, uma raiva assim, por que eu fui lá, se eu não queria? Por que eu disse sim, se eu queria dizer não?
né? E depois de muito tempo, claro, quando isso é agravado, quando isso acontece sempre, não é uma coisa assim, eu falei um sim, eu vou num lugar por causa de uma pessoa que vai dar uma dor de cabeça. Não. Quando a gente fala em dor no corpo, é uma coisa mais crônica, é uma coisa mais, né? Aqui, no caso, é aquela pessoa que não consegue dizer não. Sabe aquela pessoa que é boazinha, que nasceu para ser boazinha, a vida inteira só fala sim? Ah, fulana, me ajuda? Sim. Fulana faz isso? Sim. Tudo é sim, ela ajuda todo mundo, ela não tem tempo para ela, né? Ela é boazinha para todo mundo, pelos motivos internos dela, pelos sentimentos dela, né? E ela não consegue fazer, na verdade, o que ela quer para a vida dela. Então, a enxaqueca, dor de cabeça vem para dizer assim, olha, fulano, é o seguinte, se você continuar vivendo a vida para os outros, eu vou continuar aqui doer, 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 até te incomodar bastante. Até que você olhe e pensa, peraí, por que eu estou com dor de cabeça? O que está acontecendo comigo? Para quê? Para que essa mulher mude o comportamento. Porque se a pessoa veio, ganhou a vida nessa terra e está vivendo pelos outros, ela está o quê? Desperdiçando. Ela está desperdiçando o tempo dela, a leveza dela, a energia dela, com pessoas que no momento não precisam. Então, o corpo, ele vai como se ele fosse direcionando, ele vai te levando para o teu caminho, para melhorar a vida. Né? A dor, ela não vem como uma coisa ruim, ela vem para melhorar a vida. Quer ver um outro exemplo bem simples ali em cima, quando a gente fala em dor na lombar, né, naquela ali parte de baixo. Dor na lombar, claro, eu tô falando daquela dor crônica de muito tempo, não é uma dorzinha, não é uma coisa, eu dei uma caminhada, doeu minha coluna. Tudo bem, você deu uma caminhada, doeu a coluna. Eu fui pegar um peso, doeu a coluna. Tudo bem, você foi pegar um peso, doeu a coluna. Agora sim, não fiz nada diferente, de vez em quando eu tenho dor crônica na lombar, às vezes eu não tenho dor, às vezes eu fico um mês sem ter dor, às vezes eu fico um mês com dor. É esse tipo de dor. A dor na lombar, geralmente, são pessoas que estão levando muita carga, porque a lombar, o que é? A base da nossa coluna. Então, quando você carrega muita carga na sua vida, tá? E geralmente essa carga da lombar são coisas que não são suas. Porque se a gente ficar só na nossa vida, a gente dá conta. Vocês já perceberam isso? Pega um dia e faz as coisas só para você. Que eu digo para você, seu marido, sua família, o seu núcleo, né? Quando você faz as coisas só para você, os seus clientes, seu trabalho, o que é para você de verdade? Você dá conta. Agora, quando você quer ajudar mãe, gato, cachorro, vizinho, irmão, tio, amiga, o que acontece? Você não dá conta, né? Você não dá conta. E geralmente essas pessoas que têm dor na lombar são pessoas que levam a família nas costas. Quando eu falo em levar a família nas costas, não é a pessoa que sustenta a família, ou que leva tudo. Ela leva nas costas aqui, ó. Às vezes, na cabeça dela, ela fica preocupada, ela tem que cuidar do irmão, cuidar do marido, ela tem que cuidar de todo mundo. Ela está tão preocupada em cuidar de todo mundo, e não é que as pessoas estão pedindo, a cabeça dela. Ela está tão preocupada em cuidar de todo mundo, que ela se ocupa cuidando de todo mundo, ela se sobrecarrega. E outra coisa, geralmente são pessoas que são muito fortes por fora. Sabe aquela pessoa forte por fora? Eu dou conta, manda aqui que eu faço tudo. Eu dou conta, eu consigo, eu carrego, eu tenho tempo para tudo, eu ajudo todo mundo, sabe? Eu já vi umas cara tortas, eu já vi umas caras assim, sabe aquela pessoa que dá conta de tudo? Pois é, na verdade, por fora ela é forte demais, por dentro ela está em farrapos. Por dentro ela é muito sensível. Por quê? Porque o que ela está fazendo por fora? Ela está colocando uma máscara para que ela dê conta da vida dela, né? Não só da vida dela, da vida que ela está fazendo, de carregar todo mundo. E quando essa dor na lombar, ela incomoda. E se a pessoa não vê, ela vai virando crônica. E aí vira uma hérnia, vira um desgaste mais forte. Enfim, até que daqui a pouco ela não consegue mais levantar da cama, porque ela não consegue mudar o comportamento dela. Ela acha, bem lá guardadinho no subconsciente dela, que ela tem que carregar a família inteira. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Não estou pegando exemplo de ninguém, só estou aqui falando, né? Alguém tem dor na lombar, hein? Alguém? Não, né? Nessa altura jamais, né? Fala, Lídia, fala. Oi, então deixa eu falar o fone aqui de novo que acabou a bateria. Está me ouvindo? Então, eu tenho uma semana, 10 dias já, que eu estou com dores lombares assim fortíssimas. E vai fazer agora, dia 11, 4 meses que o meu esposo faleceu. Ele teve um timoma, ele tinha miastenia graves, né, que é uma doença autoimune também. E aí ele
teve um timoma, né? Eu teve câncer no timo. Isso foi descoberto em maio desse ano de 22. E dia 11 de novembro ele faleceu. E em junho eu tive diagnosticada com câncer de mama também. E aí fiz cirurgia em novembro, fiz mastectomia em dezembro. Foi um ano assim bem difícil. E esse ano começou assim, eu só tenho um filho, ele tem 23 anos, mora comigo, né? E não tem sido fácil, porque meu esposo era jovem, eu tenho 62 anos, meu esposo tinha 47, são 15 anos a mais que ele. Jovem, foi rápido, e algo assim que realmente está sendo difícil para eu lidar, né, com isso. Então, agora, ouvindo você falar sobre as dores emocionais, né, reflete muito tudo isso que eu estou sentindo, né, essa falta, além da falta, né, física dele e tudo, a responsabilidade, né, de tudo, e só com filho jovem também, então realmente está pesando bastante. Agora começaram as dores também aqui em cima, como se estivesse carregando o mundo nas costas também. Não tem sido fácil para mim, então eu queria só mencionar isso, que para mim realmente como você falou aí, né? A gente quer ser forte, 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 e tentar segurar tudo, mas o corpo está falando, né? Ele está dizendo, oh, não está tudo bem não, né? É isso. Lígia, obrigada por compartilhar. Eu sinto muito por esse momento, que Deus te abençoe a família, né? E obrigada pela coragem de abrir teu coração para a gente, tá? E realmente é bem isso que você falou. Na verdade, o que está acontecendo no momento, claro, é muita coisa diferente. Você está, né, numa outra, você está carregando coisas que não fazia antes, mas a verdade é que a sua cabeça aí dentro, ela está pensando assim, ó, eu não vou dar conta. Né? A sua cabeça, como está nessa transição, é uma transição, né? Você está sem ele agora, então é uma transição, é uma vida diferente, né? Agora a Lígia vai entender como é que a Lígia é sem aquele marido, né? É quase como se ela estivesse descobrindo uma outra pessoa também. Então você é como se você estivesse dizendo para você mesma assim, ó, eu não vou dar conta. Será que eu vou dar conta disso? E aí o corpo começa a doer. Né? O que é isso aqui? É a atenção. E o que é essa parte aqui, né, de pescoço? É carregar o mundo nas costas. Não é o mundo gigante, é o seu mundo. É como se você estivesse carregando o mundo. Então, assim, Lígia, para você pensar assim, né, bem tranquilidade no seu tempo, né, levar para o coração isso, a questão é assim, ó, será que alguém pode carregar isso com você? E quando eu digo alguém pode carregar isso com você, não é que alguém vai pagar suas contas, não é que alguém, mas assim, o fato de você colocar para fora, conversar e verbalizar, apenas conversar, né? Por exemplo, numa situação dessa, você sente que você se despediu bem? Você fez uma despedida no seu coração bem, bem carinhosa, com bastante amor? Conseguiu fazer? Acho que não. Acho que não. Então depois a gente pode falar sobre isso. Eu acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho em particular. Ô, Lígia, só fecha teu microfone, por favor, porque senão eu falo, ele replica. Então, é importante fazer essa despedida, né? A despedida que eu diga no teu coração, né? Com sentimento, com bastante carinho, muito amor, para que você fique leve em relação a isso. E que você, quando a gente faz uma despedida no coração, no subconsciente, a gente consegue ter energia para dar conta do resto. Então, a primeira coisa é perguntar quem pode te ajudar nesse momento. Quem são as pessoas que podem? É como se você fosse assim, olha para o lado e faz uma rede de apoio para você. Quem é a pessoa que nesse momento vai me falar palavras boas, vai tomar café comigo, vai me fazer rir, vai, sei lá, vai só ouvir? Quem é aquela amiga que vai chegar para você e vai só ouvir? E ainda vai tirar sarro da tua cara e vocês vão acabar rindo juntas, entende? Então, esse é o momento para você ter uma rede de apoio de pessoas que vão te ajudar, com muito amor e carinho. E aí você vai entendendo que você dá conta, sim, é claro que você dá conta. Primeiro porque se aconteceu com você, tem algum objetivo. E se aconteceu com você é porque você vai dar conta. Né? Não tem outra opção. Aconteceu com você é porque você vai dar conta. Só precisa dividir um pouquinho mais com as pessoas. Não precisa carregar o mundo sozinho. O nosso mundo é muito pesado para carregar sozinho. Quando a gente divide com amor, ele fica bem mais leve. Tá bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu já estou fazendo parte disso. Essa minha amiga Luciana, querida, que me convidou Olha, aqui
A gente já tem, já É temos isso aí. conversado bastante. E a Sônia, outra amiga também, que está aqui, a gente tem É saído isso também, aí. para conversar, desabafar. Tem sido maravilhoso, realmente colocar para fora, né? É o mais importante agora, dividir isso, né? Com os amigos, com Dividir aquelas isso. pessoas que você tem confiança, É, né? E para libertar um pouquinho, né? Liberar um pouco esse peso, né? E saber que é uma questão de tempo também para que tudo se normalize, né? É uma coisa nova e super comum, né? De acontecer. Então, eu tenho bem essa consciência e tenho amigos excelentes que estão me ajudando muito, né? Na que lombar bom. aqui foi interessante, porque veio do nada, entre aspas, né? Muitas aspas também, né? Mas É, tudo certo. tá bom. É isso aí. Então é isso aí, já deu conta. Já passou, Lígia, tá ótima já. Vamos continuar um pouquinho ali, então, por exemplo, tem uma questão de cervical ali, né? A cervical tem alguns significados. Algum deles, os mais comuns, geralmente em mulheres, essa dor na cervical, pode ser aquela coisa assim, de você estar sendo, tipo, submissa, tipo, o que é a cervical? É um movimento, abaixar a cabeça. Eu estou abaixando a cabeça para alguém, para algo, para uma situação, para alguma coisa que eu não quero. E a minha cervical começa a doer. É como se assim, vamos lá, alguém está mandando em mim e eu não quero que mande em mim, eu não quero que, enfim, que tome conta da minha vida. E a cervical, né, não estou falando de ombro, estou falando só aqui, ó, só pescoço. E a cervical vai doendo, vai doendo. Lembrando que assim, quando eu falo em alguém, alguma coisa, algo, não quer dizer que esteja acontecendo. Está acontecendo na minha cabeça. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo. Meu marido aqui em casa, ele é, eu acho, vamos lá, eu acho que ele é bem mandão. Ele manda, ele controla, ele o tempo inteiro, e eu começo a ficar chateada com isso. Chateada porque eu não quero que ele mande na minha vida, eu sou independente, porque é isso, porque eu sou aquilo, né? E a minha cervical começa a doer. A minha cervical só vai doer se isso, né? Se eu não contar para ninguém, se eu não falar para ninguém. Por exemplo, ele começa a ser assim, mas eu sento com ele e falo: olha, meu amor, é o seguinte, eu acho que tu está querendo, sei lá, me controlar, mandar isso, aquilo. E ele pode dar a versão dele: não, na verdade, meu pai fazia assim, eu também faço assim, desculpa. Pronto, resolveu. Só o fato de eu falar, colocar para fora, a minha cervical não precisa me dar, né? Ela não precisa me dar essa dor para que eu sinta isso, para que eu mude o comportamento, né? Então, pode ser que esteja acontecendo ou não, mas a dor emocional é quando está aqui, ó. O problema está na minha cabeça, eu não dividi com ninguém e eu não estou resolvendo. E aí a dor vem para dar um empurrãozinho, tá? Outra coisa aqui, não é uma mulher com diarreia, eu vou ter que, para a gente lembrar, infecção urinária. Porque infecção urinária é uma coisa comum nas mulheres, né? Muitas mulheres têm. E quando a gente fala de, por exemplo, infecção urinária, falando mais um motivo geral, né? A infecção urinária, por exemplo, ela é a questão de marcar o território. Por que um animal, um cachorro, o animal que for faz xixi nos lugares, né? O que ele quer quando ele faz xixi? Ele quer marcar o território. Por que uma mulher está com infecção urinária? Por que o xixi fica saindo o tempo inteiro e fica vindo com dor? É como se essa mulher tivesse com algum problema, pode ser aqui ou pode ser que esteja acontecendo, lembra? Imaginário ou realmente que esteja acontecendo. Ela pode estar desconfiada do marido, ela não confia mais naquele homem, ela acha que ele pode estar fazendo alguma coisa com outra mulher, e aí o corpo dela, claro, lembra, ela não fala com ninguém, ela não fala com ele, ela não resolve, ela guarda essa angústia para ela, né? E o corpo dela faz o quê? Faz uma infecção urinária, para mostrar para ela que ela tem que resolver no cérebro dela, no subconsciente, nos sentimentos dela, essa questão dela querer marcar o território. Então, vem a infecção urinária por causa disso. Então, geralmente é uma questão de eu quero demarcar o território e não estou conseguindo. Estou desconfiada do meu marido, ou pode ser, sei lá, eu vou entrar num trabalho novo e eu não consigo me posicionar, eu não consigo mostrar quem eu sou, demarcar o meu território. Eu começo com infecção urinária. Até que eu vejo o que é isso, né? Vejo o significado disso e mude na minha vida, tá? Faz sentido isso? É muito doido isso da infecção urinária aí. Muito doido, já sei, muito doido, entendi, muito doido. Aqui é tudo ótimo, é tudo saudável. Eu não estou falando de vocês, aqui nós somos todos saudáveis, maravilhosos, equilibrados. Estou falando das mulheres lá fora. A gente aqui é ótimo, entendeu? Tá? Sônia, pode falar, Sônia, vai. Eu vou botar minha carinha aqui. Faz todo sentido, claro, e Ana, tudo que você está falando
é o que realmente eu acredito e vejo e tenho praticado. A cada dor que me aparece, um trabalho a ser feito, né? Eu só queria fazer uma pergunta. Além da infecção, também a bexiga solta? A bexiga solta é um pouco mais profunda, é uma desvalorização um pouco mais profunda ainda. Aí tem que entender o que está acontecendo realmente, né? O que é essa questão do território? Pode ser uma questão de território, sim, mas é mais profundo, então. Então, de repente, não é só uma leve desconfiança, pode ser alguma coisa que aconteceu e você guardou e não dividiu com ninguém. Pode ser, vamos falar um exemplo bem bobo, né? Pode ser que, sei lá, você foi traída alguma vez, você sentiu que você perdeu o território, só que você não resolveu. É aquela coisa, sabe, da boca para fora que a gente faz? Não, tá tudo bem. Ah, tá resolvido aqui, ó, sou forte. Tá nada, tá lá guardadinho na mágoa, né? Então, a bexiga é nesse sentido, assim, para você lembrar, pensar se tem alguma coisa mais profunda em relação a território também, tá? Tá. Tudo bem? Depois a gente pode conversar também, se precisar no final. Obrigada. Não, era só para esclarecer. Obrigada. Tá bom, de nada. Você pode abaixar a mãozinha ali, Sônia, beleza, obrigada. Então, vamos lá, alguém tem mais alguma pergunta que quer fazer? Alguma dor física, alguma dor emocional, alguma coisa que acontece? Sabe aquela pergunta assim, é porque a minha amiga, amiga da amiga, tem aquele negócio? Se alguém quiser, fala, Leila, fala. Nódulo de tireoide. Nódulo de tireoide? Isso. Leila, a tireoide, né, ela começa a desregular lá no comecinho de algum momento, né, algum momento teve um conflito lá, ela começou a desregular. A tireoide, ela tem a ver com o nosso ritmo de vida. É bem claro, bem específico o ritmo de vida. Então, o ritmo de vida é assim, ó. Pode ser que, vamos lá, ele está muito rápido, eu não quero isso. Não quero essa loucura. Ou ao contrário, ele está muito devagar, eu não quero também isso. É mais ou menos como se nós estivéssemos indo contra o ritmo da nossa vida. Então, a tireoide, que ela é responsável por isso, ela vai, né, ela nos dá essa mensagem. E aí a questão é assim, né, se já está um nódulo, quanto tempo você está nesse ritmo de vida? Quanto tempo você está, digamos assim, nesse conflito com você mesmo? Será que a minha vida é nesse ritmo? Será que não é nesse ritmo? Será que eu estou muito devagar? Será que eu estou muito rápido? Entende? Na verdade, da tua satisfação pessoal. O que você quer com isso, né? Porque, assim, quando eu estou falando aqui, não existe certo ou errado. Pode ser que a pessoa, de repente, vamos lá, a pessoa trabalhe uma vez por semana e está feliz com isso, está tudo bem. Pode ser que a pessoa trabalhe 7 dias por semana e está feliz com isso e também está tudo bem. Né? Não é isso que vai deixar a pessoa doente. O que deixa a pessoa doente é a insatisfação com ela mesma. Por exemplo, não estou dando conta desse ritmo. Não queria estar nesse ritmo, queria fazer diferente. Então, a tireoide fica ali. Até que você entenda para você mesmo qual é o teu ritmo bom. Qual é o melhor ritmo para você nessa vida? Para você se sentir bem com você mesmo. Faz sentido? A Leila deu uma regalada nos olhos, assim, que agora eu vou até parar de falar. Assim, a minha disfunção de tireoide aconteceu quando eu já tinha 20 anos, né? Então, eu tô lidando com ela há 25 anos, né? Virou amiga já, parceira. Isso, né? E dessa disfunção, para mim, ficou muito mais um lugar de fala que não falei. Sim. Né? Porque nesse lugar, assim, do meio que adestramento da menina boazinha. Então, para mim, me ficou mais nesse lugar do filtro do não falar, sabe? Então, hoje eu já não me medico mais, a minha origem, né, a Hashimoto, impermeabilidade, como é toda essa história toda, a origem dela, né? A origem dela do que a ciência explica, né? Mas para mim me parece muito mais. Hoje eu aprendi a dizer o não, mas eu não conseguia dizer o não porque eu não ficava confortável com a reação que vinha. Então, para mim, eu tenho isso eu não consigo ainda ver, mas vai ficar aqui no meu release o não satisfação com o ritmo. Me parece muito mais da não colocação por muitos anos. Eu acho que isso faz. Eu vou te dizer que até os 40 anos eu vivi Leila, personagem criada, família de origem. E fazem 5 anos que hoje eu escolho, eu me desmontei e comecei a escolher quem eu sou e o meu ritmo, né, de vida. Então, talvez seja também, nessa tua fala, um ritmo de moldagem de família de origem.
Então, muito tempo lá e pouco Uhum. tempo nas minhas escolhas. Mas eu vejo que o mais ali que doeu é o dizer o não para fazer os desligamentos, né? Tá. Porque tinha uma família de origem onde tinha muitos padrões e moldes. Então, eu tinha que, para romper, ir dizendo os nãos. E isso foi bem difícil, assim. Né? Tá. Mas hoje já tranquilo, mas eu já tenho um nódulo, estou vivendo com ele, já fiz punção, já vi que não é maligno, que é benigno, convivo com ele, rastreio uma vez por ano, não tomo mais sim nada de medicação, ele tá legal, já fiz vários movimentos, mas o nódulo existe, ele tá ali, né? Não sei se Tá. é possível desfazer um nódulo, né? Uhum. Mas Tá, pensando fica assim, olha uma só, o abertura. que você me falou, você está há 25 anos com isso, né? O que que aconteceu? Depois você lembra para você mesmo, no teu coração, o que que aconteceu quando você tinha 20 anos? Qual foi Eu o abri fato? empresa, eu já abri empresa, eu fiz toda a Você amnésia, assim, abriu a com 20 empresa anos, com abri 20 empresa. anos. E Uhum. aí, mas teve alguma coisa que te chocou, que foi ruim? Decidi cuidar de pai e mãe também nessa fase, né? Foi quando eu decidi que ia cuidar deles. Então, com 20 anos, abri empresa e decidi que ia cuidar de pai e mãe. Botei muita coisa em cima de mim. Era uma menina, né? Ah, entendi, tá bom. Né, você fez Uhum. uma sobrecarga ali, mais ou menos. É, mais ou menos. Tudo bem. Mas de repente, Eu depois você acho tinha. que são decisões que nenhuma menina de 20 anos estaria pronta para tomar, né? Então, é peso, sim, para você levar, né? Mas também não me parece hoje uma coisa, olhando hoje, me parece que não, mas com 20 anos, olhando para trás, né, me parece que foi, sim. Sim, o que você pode fazer é fazer alguma coisa, Leila, alguma regressão, alguma coisa, e voltar nesses 20 anos ali. Volta nessa idade, volta lá naquele dia, volta lá naquele gatilho, e ressignifica aquilo lá. Porque deve ter um gatilho lá, se está há 25 anos contigo, deve ter um gatilho lá. E ainda mais assim, que você já falou que há 5 anos você mudou totalmente, você mudou mesmo, né? Agora você é a Leila na essência, né? Então você já não carrega mais aquilo lá. Mas olha como é interessante, o gatilho pode estar no teu subconsciente ainda. Ainda tem alguma coisinha ali que faz com que a tua tireoide fique te dando esse recado, esse recado, esse recado. Então, assim, até perguntar para ti mesmo, porque tu é bem conectada contigo, qual é o gatilho? Sabe, antes de dormir, vai lá e pergunta, qual é o gatilho? O que que eu tenho que ver? Sabe, pergunta para ti mesmo. Todas as noites antes de dormir, a tua meditação, qual é o gatilho? O que que eu tenho que ver? Mostra. Mostra para mim. Mostra com né, bastante clareza. Qual é a origem, né, qual é a origem do nódulo na tireoide, sabe? Pergunta para ti mesmo, faz isso, porque ele vai vir na tua meditação. Ainda mais se tu medita bastante, ele vai vir na tua meditação. E quando ele vier, acolhe com muito amor, e se você conseguir ressignificar, mudar isso ali, tiver aquele choro, ele com certeza libera, tá? Para te pensar bem profundo nisso, tá bom? Ok, obrigada. De nada, imagina. Mais alguma coisa, mais alguma doença, mais alguma coisa? Pode ser das amigas, das vizinhas, porque a gente não tem nada, a gente é ótima. Só a Leila tinha um negocinho ali, mas o resto tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Ninguém mais. Tá, beleza, então. Então vamos passar para frente? Deixa eu botar aqui. Doutora, Oi, alguém oi, falou? Alguém falou? eu Lígia. Meu Fala, Lígia. irmão ele tem há mais ou menos 10 anos, é um querido, a gente não consegue ajudá-lo. Síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável. Quando a gente pensa no corpo, né, sempre que a gente pensar no corpo, na doença que está acontecendo ali, nós temos que primeiro perguntar assim, ó, qual a função daquele órgão? O que que aquele órgão faz? Né? Então vamos lá, o intestino, o que que o intestino faz? Ele joga a sujeira para fora. Ele limpa o nosso corpo, né? E digamos que o teu irmão, ele, por qualquer coisinha, ele vai no banheiro, é isso? Uma sensibilidade maior, o tempo inteiro limpando, né? A questão é, né? O que que tem, o que que ele guardou, o que que tem na cabeça dele, qual é, digamos assim, posso falar nesse nome, não quer dizer que seja exatamente isso, tá? Mas pra gente chegar no intestino. Qual é a sujeira que ele tem que resolver? Qual é a sujeira na vida dele que aconteceu lá, falou há 10 anos, né? Que aconteceu lá há 10 anos. Pode ser a sujeira que ele viu de alguém, a sujeira que ele sentiu. Qual é a sujeira
que está pedindo assim, pelo amor de Deus, trabalha isso, joga esse fora, trabalha isso na mente, né? O intestino está o tempo inteiro, eu vou continuar trabalhando, até que você entenda e te pergunte qual é a sujeira, o que você está sentindo de errado. Quando eu falo em sujeira, pode ser, sei lá, qualquer coisa, alguma coisa que aconteceu, que ele viu, olha, isso é muito errado, só que ele não falou para ninguém. Alguma coisa que ele pode ter feito, porque a gente guarda muita culpa, né? E às vezes, né? Às vezes não, 100% das culpas infundáveis, né? Então ele pode ter guardado alguma coisa, eu fiz aquilo errado, eu me sinto mal. E ele não dividiu com ninguém, e nem trabalhou com ele. Então chega um ponto que o intestino ele fica tão sensível, por quê? Porque a pessoa está guardando. Então o intestino, a pergunta é, qual é a sujeira? Qual é a sujeira que ele está guardando? O que ele não consegue compartilhar com ninguém? Para que esse intestino volte a absorver vitamina, para que esse intestino volte a regularizar. Entende? Então, seria para ele muito importante, se ele só começar a falar sobre isso, o intestino já começa a regularizar, tá? Só falando sobre isso, tá bom? Diz para ele, vai querer me matar, ele vai dizer, aquela louca, falando de sujeira, o que ela está falando? Não, houve também o falecimento da minha mãe nessa época, e ele era o cuidador dela, ele era muito ligado a ela, né? Então, mas eu vou passar isso para ele, é muito interessante. Ioná, muito obrigada. Peraí, me fala um pouquinho, como é que é isso? Esse intestino irritável começou quando? A minha mãe faleceu em 2016, mas ele cuidou dela muitos anos. Ele era muito ligado a ela. Olha só. Aí a gente está falando de culpa. Ele pode se sentir culpado assim, ó, não cuidei dela bem o suficiente, podia ter ajudado mais, sabe? Isso é a sujeira na cabeça dele. Ah, sei lá, eu devia ter ficado mais com ela. Sabe, coisas que a gente, né? Na verdade, ele fez o máximo dele, ele cuidou, ele fez tudo com muito amor e carinho, mas ele pode estar se autocobrando e ele guardou uma culpa ali. Então, esse intestino vai ficar assim, até ele olhar para isso e dizer assim, peraí, não tem culpa de nada. Ele fez o que ele podia dar, ele deu o amor que ele ia dar. A mãe teria que morrer naquela época, independente se ele desse mais amor, ficasse mais perto ou não. Então, que você pode conversar com ele, sem falar isso tudo que eu falei para ti, você pode chegar para ele e simplesmente fazer com que ele fale. O que você está sentindo? Né? Quando ele fala da mãe, o que você sente? E, de repente, se ele conseguir falar um pouquinho, se ele conseguir chorar um pouquinho sobre isso, já começa o processo de cura. Tá? Mas, assim, é tirar essa culpa. Porque tem culpa aí de ele não ter feito o suficiente para essa mãe. Coisa que não existe, né? Fala, Lila. Uhum. Não. Ah, que a tua mãozinha tá levantada. Ou então, sozinho. Gente, então assim, ó, vamos lá, doença é sofrimento, né? Quando uma doença chega num sofrimento, é porque a gente já está há muito tempo, né? Muito tempo com ela, muito tempo guardando aquela culpa, aquela mágoa e a gente não consegue resolver, né? O interessante é que assim, né? O que acontece, a dona Marta? Fala, dona Marta, minha sogra querida. Dona Marta, a senhora está sem som, tem que apertar o seu som ali, ó. Tem um aplicativo ali embaixo, ver se a senhora consegue ver uma bolinha. Pronto, apertei. Ó, essa senhora que perdeu o marido dela há pouco com miastenia, é o caso do Antônio Carlos. O Antônio Carlos tem a miastenia graves. Também já faz quantos? 8, 6, 7 anos. Aquela dor que eu tinha no bar, eu estava ruim, que eu não podia nem andar direito, tudo passou, né? Mas agora o que está acontecendo? Eu estou me manchando de roxo. Aonde eu bato, fica aquela mancha roxa, sabe? Qualquer coisinha, encosto no lugar, fica mancha roxa. Então, não sei se é por causa de também muito sobrecarregada, o Antônio Carlos com todos esses problemas, porque ele está muito debilitado fisicamente, né? Então, eu não tenho vontade de fazer nada. Então, acho que isso está me afetando, não dorme direito. Essa noite ele tomou 3 comprimidos para dormir, que é para tomar um só, e não dormiu. Então, eu acho que é isso, né, que está Hoje eu fui ao SESC, fazia inscrição para 2 cursos, não consegui. Vou tentar quinta-feira que vem, que é online, quinta-feira, para ver se eu saio desse ciclo. É isso mesmo, a senhora já falou, a senhora já fez a pergunta, já deu a resposta, já resolveu, é isso mesmo. A senhora está muito sensível, é muita coisa, né? E o corpo fica sensível. O corpo está mostrando, se de repente é uma pessoa que nunca tinha isso, começou a ter, é quase como se dizendo assim, está um pouquinho sobrecarregada, precisa dividir isso com alguém, né? E o dividir pode ser verbalizando, falando,
né, toda semana conversando, colocando para fora, que já dá um alívio muito grande. E esse corpo está falando isso. Esse corpo, ele está dando os primeiros sinais. Ó, agora a senhora está sensível, é só uma sensibilidade. Então, começa a colocar para fora, para que isso não fique mais grave, né? Começa a colocar para fora mesmo, tá? Vamos lá, então, falando da questão do sofrimento, né? Quando a gente guarda muito tempo, ela vira um sofrimento, vira uma doença mais grave. Por exemplo, assim, uma coisa bem, vamos dar um exemplo de uma coisa bem simples, assim, uma dorzinha no ombro, por exemplo. O que acontece muito com dor no ombro? Quando as mulheres, quando os homens, quando as pessoas estão num casamento e por algum motivo não conseguem separar. Tá ruim, já não tá legal, não quer mais, na sua cabeça não quer mais, né? Não é uma coisa que tá só briga, não. Tá ruim, não quer mais, tá na cabeça não tá bom, não é mais aquele homem pra mim, não é mais aquela mulher pra mim, e aquele homem começa a dar umas fisgadas, começa a dar uma fisgadinha, começa a doer, mas a pessoa não separa. Aí passa 6 meses, 1 ano, ele vai inflamando, vai piorando, até que o ombro vai quase cair do lugar, porque o corpo tá ali para mostrar o que a gente tem que fazer na vida, né? Então, o ombro, por exemplo, qual é a função do ombro? Vamos afastar um pouquinho. O ombro é aquela coisa, ele afasta ou ele aproxima. Quando eu me sinto, eu sou incapaz, ó, não quer dizer que seja verdade ou que esteja acontecendo, mas digamos, eu quero separar, eu sou incapaz de separar. Quando eu fizer um movimento para fora, ele vai doer, né? Não pode ser só me separar, por exemplo, eu quero sair desse emprego, não consigo pedir a conta, né? Eu não consigo me afastar do emprego, o ombro dói. Eu não consigo, tem uma amiga que está sempre em cima de mim, só incomoda, eu não consigo afastar ela, o ombro também dói. Então, tudo que quiser afastar muito, aproximar muito, começa a dor no ombro. E ela começa devagarinho, vai aumentando, até que a pessoa faz uma cirurgia, porque ela não consegue afastar. Não é que ela não consegue, às vezes ela nem entende, e não traz isso para o consciente, né? Outra coisa, quer ver, na pandemia, o que aconteceu muito, foram as vovós começaram a ter muita dor no ombro. Por quê? Porque não conseguiam mais trazer para perto aquele netinho. Então, as vovós que se afastaram, né, tiveram muita dor no ombro. Nunca tiveram dor no ombro. De repente, meu ombro dói. Por quê? Porque não conseguiram mais ter aquele netinho por perto. Acabou a pandemia, voltaram a viajar, voltaram a ter o netinho por perto, acaba a dor no ombro, né? É o ombro falando, né, o que ela não coloca para fora. Porque, assim, ela pode ter... Mãe, desliga o teu microfone, por favor. Ela pode ter uma dor, ela pode ter, sim, uma super saudade de alguém, mas ela pode simplesmente falar, tô com saudade, vamos fazer uma chamada de vídeo, preciso conversar, colocar para fora. Se ela coloca para fora, o ombro dói. Se ela não coloca para fora, ela fica só guardadinha. Tô com saudade. Preciso ver. Não consigo. Não posso. Sozinha, se ela não verbaliza, o corpo começa a dar sinais, tá? Por exemplo, quando a gente fala né, a gente está falando em comportamento, quando a gente fala um pouquinho mais em trauma, um pouquinho mais em coisas que passaram na infância ou durante a vida, a gente grava, é como se a gente gravasse no nosso subconsciente, a gente grava um programa. Então, por exemplo, vamos lá, digamos que na infância eu passei um trauma forte de rejeição, eu trago isso para a vida inteira. É como se, assim, ele vai sujar a minha lente. Tudo que eu olhar para as pessoas, é quase como se eu fosse me sentir rejeitada. Então, vamos lá, eu tenho um grupo de amigas, elas estão sempre comigo. A gente faz junto, faz um monte de coisa. Aí, uma vez, de 100 vezes, uma vez elas não me convidaram para ir junto, porque elas queriam ir em outro lugar, que eu não gosto de ir, eu me sinto rejeitada. E eu gravo aquela situação como se, sou rejeitada. Por quê? Porque eu fui rejeitada? Não, porque eu tenho um gatilho do que eu passei quando eu era criança na infância. Então, eu começo a ver o mundo pela minha lente. Qual é a minha lente? Quando eu passo por um trauma muito grande, a minha lente é a lente do trauma. Então, eu olho as coisas através da minha lente. Isso para abandono, para rejeição, para tudo. Quer ver uma coisa bem boba e bem simples? Por exemplo, quando, digamos que meu pai e minha mãe brigavam muito. Né? E quando pai e mãe brigam, é mais assunto de amanhã, mas quando pai e mãe brigam, por exemplo, o filho acaba escolhendo um lado. E digamos que, vamos lá, a maioria dos filhos escolhe o lado da mãe, escolheu o lado da mãe. Digamos que essa mulher escolheu o lado da mãe. E aí, automaticamente, ela acha que esse pai é ruim, esse pai está maltratando. Ela começa a criar uma defesa para relacionamento. Então, querendo ou não, os próximos relacionamentos que ela tiver, pode ser que ela não se entregue, ela vai sempre ter um pouquinho dessa raiva com esse pai. Né? Por quê? Porque ela passou por isso, ela viu isso da mãe. Então, ela acha que é tudo assim. Quando a gente passa por uma coisa, a gente grava isso no subconsciente, é o que a gente vê durante toda a vida. E se eu passo por um trauma quando é pequeno e eu vou repetindo ele durante a vida, chega um momento que ele desequilibra o meu corpo quimicamente. Né? Quando as pessoas falam assim, é depressão química.
A depressão química, ela leva 4, 5, 6 anos para acontecer. Antes disso, teve um gatilho, né? Acabei de tratar uma menina agora com depressão, e que ela começou com depressão com 11 anos de idade. Uma criança começa com depressão com 11 anos de idade? Não, ela não começa. Ela começa a ficar um pouco mais triste, depois aos 12 um pouquinho mais, às 13 um pouquinho mais, aí chega nos 16, começa a tomar remédio, e assim vai pela vida, né? Então, o que acontece com a gente, que o corpo está mostrando agora, não é uma coisa que aconteceu semana passada, não é uma coisa que aconteceu, acabou de acontecer, agora eu já estou aqui com um câncer. Não, as coisas levam anos para se formar. O corpo dá anos, a vida dá anos para você resolver. Quando a gente não entende o que é, isso vira uma doença e vai desequilibrando quimicamente, tá? Qual o grande problema disso? Enquanto a gente não quer olhar, sabe aquela coisa, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Quando a gente se fecha, nós não queremos escutar mais nada, a gente não quer melhorar, não quer olhar para isso, porque olhar com sofrimento, já diz, é sofrimento, dói. Olhar para alguma coisa e trabalhar dói. Mas quando a gente não quer olhar, a gente fica, né, postergando. Não quero, não, depois. Esconde aqui embaixo do tapete. Não, ninguém fala sobre isso. Não, não quero falar sobre isso. O que acontece? Nós perdemos tempo de vida. Né? Muitas vezes nós ficamos anos e anos com uma dor, anos e anos com uma doença, porque a gente não consegue simplesmente abrir o coração para dividir com alguém, né, e pedir ajuda. Me ajuda, eu não sei o que fazer. Tá? Faz sentido isso? Como é que isso vai entrando aí para vocês? Perfeito, Iana. Perfeito. Acredito assim. Faz todo sentido, né? É, mais ou menos isso. A gente vai falar um pouquinho agora de emoções, gente. Dá uma olhadinha na tabela de emoções. Olha só. Quando eu falo de culpa, eu falei da culpa ali antes. A culpa e a vergonha, por exemplo, são as duas emoções que mais adoecem. Né? Então, quando eu falo de vergonha, o que é? Digamos que você teve um pai e uma mãe, né? Que esse pai e essa mãe te humilharam a vida inteira, bateram a vida inteira, né? E você tem lá, olha só, emoção, humilhação. O que você traz com você? Qual o sentimento que você traz com você? Você traz a vergonha. E essa vergonha que você traz com você, esse sentimento de humilhação, ele está guardadinho no teu subconsciente. E você vai trazendo isso para a tua vida, né? O grande problema quando você traz isso para a sua vida, quando isso está na sua cabeça, é que você vai atraindo as mesmas coisas. Não, esse mundo é muito louco, né? Deus fez o mundo de uma maneira, né? Mas, na verdade, ele fez para facilitar. A gente é que não entende muito. Mas, por exemplo, digamos que na infância eu passei por humilhação. É muito provável que eu vá pegar um marido que me humilhe, amigas que me humilhem, o chefe que me humilhe. Por quê? Até que eu olhe para isso. A partir do momento que peraí, eu não quero mais isso. Não aguento mais essa humilhação. Vamos olhar para aí, vamos resolver isso aí. E até que eu vá resolver. Quando eu falo resolver, pode ser uma terapia, pode ser na fé, pode ser como você quiser, pode ser, né? Tem várias maneiras de você resolver isso. Mas a primeira maneira é você entender que, assim, eu não quero mais isso. E aí a gente não percebe que são padrões que vão se repetindo. Padrões que vão se repetindo. Então, dá uma olhadinha se o teu marido, ou se é a tua esposa, né, se não, no caso, são mulheres hoje, dá uma olhadinha se os maridos, né, não são geralmente parecidos, ou eram, porque todos mudam muito, né, não são parecidos com o que você tinha na tua infância. Não é? Quando você tem consciência do que você tem na sua infância, vamos lá, digamos assim, eu cresci com minha mãe muito brava e eu cresci com um pai que me batia, por exemplo. Mas eu tenho consciência disso, eu já olhei para eles, eu entendi que meu pai me batia porque ele também apanhava, minha mãe era muito brava porque ela sofreu muito, beleza, eu entendi, tá bom, né, eu saí do julgamento, eu não preciso repetir isso. Então, eu não levo isso para frente. Agora, quando eu ainda não entendi, quando eu simplesmente olho que meu pai é assim, a minha mãe é assim, eu vou repetindo isso durante a vida. Eu vou atraindo pessoas que façam o mesmo comportamento até que eu me cure. Até que eu olhe para isso, que eu entenda isso sem julgamento, que eu entenda isso, né? E que eu consiga ir para a minha vida. E eu consiga elevar a minha frequência. Então, ali na tabelinha, a gente tem culpa, tem vergonha, olha ali, apatia, tristeza. A tristeza, o medo, tudo isso leva para a depressão. Não é? Então, emoções que vão vindo desde criança e vão sendo fortalecidas porque eu ainda não olhei para isso. Em alguma hora eu vou ter que olhar, senão eu vou chegar a uma morte precoce, né? Então, quando eu ainda não olhei para isso, esses sentimentos, eles simplesmente vão fortalecendo, 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 e a minha vida vai se repetindo.
Quando a gente fala lá em cima, olha só que lindo, a iluminação, né, que é uma frequência de 700 a 1000. A gente está falando lá de Jesus Cristo, né, olha que coisa linda. A gente está falando, né, de Jesus Cristo, daquele amor, daquela paz, daquele não julgamento, né, isso é maravilhoso. Ou vamos falar um pouquinho mais da nossa realidade, sei lá, a gente falar um pouquinho de boa vontade, de coragem, de aceitação, razão, amor, que já é uma coisa muito boa. Então, quando a gente está nessas emoções, né, mais em cima, essas emoções mais altas, a gente não fica doente. O corpo não fica doente. O corpo que saiu do julgamento, o corpo que sente o amor, o corpo que, né, ele trabalha a compaixão, ele não fica mais doente. É claro, se você cair, você vai se machucar, se você comer besteira, você pode ter um problema, né? Mas eu tô falando que o corpo não tem, você consegue ter uma vida muito melhor, uma vida muito mais saudável. Né? Faz sentido isso? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Senão eu começo a falar e fico falando sozinho. Faz sentido, sim. Quanto mais a gente vai guardando as coisas, mais o corpo vai ficando doente. Então, a gente percebe, por exemplo, né, que as pessoas vão ficando mais velhas, às vezes tem pessoas que vão ficando mais velhas e tudo dói, tudo incomoda, é estômago, é o rim, é o ombro, é o joelho, tudo. Por quê? Porque está guardando as coisas. É certo ou errado? Não tem certo e errado, gente. Tem apenas a escolha de vida daquela pessoa. Né? E muitas vezes ela aprendeu assim. Porque hoje nós temos esse caminho todo maravilhoso de poder falar, de poder ter conhecimento, de poder fazer aqui uma vivência, falar sobre emoção, uma troca gostosa, nós podemos ter isso. Agora, nossos pais não tinham isso. Imagina nossos avós. Imagina nossos avós, homens que não podiam nem chorar, homem não chora. Imagina, homem não chora, guardava tudo para ele, né? Imagina as mulheres que não tinham vontade, não tinham como dizer quero ou não quero. Então, quanta coisa essas pessoas guardaram e ensinaram para os filhos que tinha que ser assim também, que tinha que ser para guardar. Só que hoje a gente aprendeu que se a gente guarda uma emoção ruim, ela se torna uma doença, né? Ela nos atrapalha principalmente nos relacionamentos. Tá? Faz sentido? Leonardo, Fala. deixa eu te fazer uma pergunta, né? Tu entendes que todas as dores e todas as doenças, elas têm um contexto nessa tua vida atual, né? Nesse personagem, nessa vivência, tu estás falando tudo numa linha de agora, né? Eu não posso estar sendo tendo uma experiência atraindo para mim determinadas experiências para buscar uma cura, porque eu acredito que eu não estou a primeira vez aqui vivendo na condição humana, né? Então, aprofundando isso, assim, vamos supor que eu tive uma outra vida com outras questões, e eu acredito que eu encarnei novamente procurando, então, meu contexto de vida, as questões que iriam se apresentar, os gatilhos, as próprias dores, as próprias vivências que eu vou atraindo, para que mesmo nesse lugar de dor, que eu não resolva, mas eu vou tendo resiliência para tratar, viver, não ficar no sofrimento, na reclamação, levar aquilo com amor, assim, né? Eu tô refletindo que tem algumas coisas que não foram feitas para terem resolutivas, né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouco, assim, até onde que tu entendes, assim, que são experiências resolutivas ou existem experiências como caminho, como forma que eu escolhi para atrair para mim essas experiências, para saber como eu vou lidar com ela, chutando ela, gritando com ela ou acolhendo ela com amor e vivendo toda a minha vida ali naquela condição, né? Como é que tu enxerga esse contexto, assim, tu tens alguma visão sobre isso? Claro. Todos os nossos desafios, hoje na nossa vida, a gente tem possibilidade de resolver, todos eles, não importa, pode ser o câncer, mas a gente tem possibilidade de resolver. Se ele é nosso ou não, é outra história, por quê? Né? A gente vai falar um pouquinho disso, Leila, sobre o sistema familiar, né? Então, por exemplo, assim, vamos lá, pode ser que, de repente, muitas coisas que eu estou tratando em mim, né, eu não tenho com tanta força, mas se eu for olhar um pouquinho para minha mãe, para minha avó, para minha bisavó, todas elas passaram por isso, né? E quando a gente fala de sangue, né, genética, sangue, o sangue que está aqui
veio dos meus antepassados. O sangue que está no meu corpo circulando hoje veio com memória. E vem as memórias ruins. É como se assim, atrás de mim eu tenho vários, né, dezenas, centenas, milhares de antepassados que passaram por várias coisas, né? E a experiência deles está aqui. Cada vez que eu consigo, digamos, passar por um desafio, não quer dizer que ele é só meu. Eu posso estar passando por um desafio que a minha avó passou, que a minha bisavó passou. Quando a gente faz, por exemplo, a liberação de memória, memória de abuso, tem muitas vezes que eu faço liberação de memória de abuso que a mulher não sofreu abuso. Ela não teve abuso. Ela não teve abuso nem violência doméstica, nem abuso sexual, não teve nada na vida. Mas ela tem o mesmo comportamento, a mesma falta de energia, todos os comportamentos de mulher que sofreram abuso. Por quê? Aí a gente vai lá e faz a liberação, o que acontece? Vem a mãe na memória dela, vem a avó na memória dela, às vezes, vem uma mulher mais velha que ela não sabe quem é. Então, quando a gente libera num corpo, não quer dizer que seja nessa vida dessa pessoa. Esse corpo, ele veio pela genética. Só que assim, o que eu penso? Aí é Ioná falando, o que eu penso? Quando eu libero uma mulher, por exemplo, faço uma liberação de abuso, que ela libera, chora, ela libera, só que não vem memória, ela não lembra. Por quê? Porque não aconteceu com ela. Ela não sabe o que é, mas vem o sentimento, então vem um choro muito profundo, às vezes vem, meu Deus, as minhas pernas estão tremendo, ou um suador no corpo inteiro, eu tô sentindo uma pontada nas costas, sabe? Ela sente no corpo, ela libera o sentimento, mas aquilo não quer dizer que seja dela, só que veio com ela porque está no sangue dela. Então vem, por exemplo, a liberação de abuso são 9 gerações passadas. A gente vai fazendo, e às vezes chega um momento que a pessoa me diz, olha, tu está fazendo isso, eu estou vendo uma senhora mais velha, eu estou sentindo uma senhora mais velha, mas ela não sabe quem é. Pode até tataravó, ela não sabe quem é, mas ela sabe que aquela senhora, né? Não é que aquela senhora está ali em espírito, né? Eu quero dizer, é que vem na mente dela, vem numa lembrança dela e vem com muito amor. Então, se aquela energia daquela senhora, que a gente não sabe qual grau que é, né, está ali com ela, é porque ela veio para essa vida, e aí você, né, com a missão ou com a capacidade, acho que missão não, ela veio com a capacidade de curar isso. Porque se ela quer curar ou não, é uma escolha. Pode ser que ela nunca cure e vá para a filha, e vai indo, de geração em geração. Mas se nesse momento ela decidiu, eu vou olhar para isso e eu vou me curar. E quando ela se cura todas as mulheres que vieram antes. Ela se cura todos os homens que vieram antes. Nós vamos falar muito disso amanhã, muito disso, dessa origem, muito amanhã. Cada vez que a gente passa por um desafio emocional, um desafio de doença, um desafio na vida, nós temos aqui, dezenas, centenas, milhares de pessoas lá atrás, batendo palma pra gente, sentindo esse amor, sendo feliz, porque nós demos conta nessa vida. Né? Mas é o que eu digo, não é uma missão, é uma escolha. Né? Então, que ela veio para curar. Se ela quiser, ela cura, vai ser ótimo para ela e maravilhoso para quem veio antes. Mas se ela não quiser, ela também passa para frente e está tudo certo. Né? Dona Marta, a senhora quer falar? Agora? Pode, a senhora levantou a mão? Tá, só levantou a mão ali. Tá bom. Tudo bem. Gente, alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Fala, Luciana, manda. Eu acho que eu entendi a pergunta dela na questão da reencarnação. Eu entendo o seu posicionamento da minha linhagem ancestral, né? Que eu hoje, nessa vida, eu posso estar vivendo questões que vieram de muitos antepassados meus, sejam homens ou mulheres, que necessariamente não são meus, mas que eu tenho condições de resolvê-los. Mas eu acho que a pergunta dela foi na questão da reencarnação. Então, assim, eu também acredito, né, na reencarnação. E eu acho, assim, dentro do pouquinho só que eu entendo, assim, eu acho que, vamos supor que em outra vida eu fui muito negligente com o meu corpo, nas questões de álcool, ou de comida, qualquer coisa assim. E aí, nessa vida, eu venho com alguma deficiência, por exemplo, estomacal, ou no fígado, né? Porque se eu bebi muito, eu agredi. Então, eu acho que a gente tem condições de resolvê-la assim, aqui, nessa outra vida, mas eu também acho que tudo está interligado, né? Então, assim, muito provavelmente eu também tenho questões emocionais que são dos meus antepassados, que está se refletindo naquela questão, por exemplo, do fígado.
Então, eu acho que as coisas meio que se convergem, ao mesmo tempo que, sim, eu fui negligente em outra vida, e por isso eu tenho uma deficiência no fígado muito grande, mas esse fígado também está representando questões dos meus ancestrais em tais pontos, que aí, se eu for investigar, eu vou atrás. E eu acho que sim, que todas as vezes que a gente tem consciência disso e a gente trabalha no propósito de melhorar aquilo, né? Uma vez que eu não preciso saber o que eu fui em outra vida e nem o que necessariamente eu fiz para que eu tenha agredido o meu fígado, mas que eu tenho consciência de que aquilo é responsabilidade minha, no momento que eu tomo a responsabilidade para mim, ali eu já começo um processo de libertação, de cura e de reconhecimento e ressignificar aquilo. E estando aqui nessa vida com outros propósitos, com outros conhecimentos, que a gente vem para cada vida para conhecer mais e resolver mais questões, então aí eu acho que a gente sim consegue, talvez, se eu tivesse que morrer do fígado, eu nem vou morrer por causa do fígado, eu vou conseguir viver bem, talvez com uma dorzinha, com um incômodo, mas eu não vou morrer daquilo, eu não vou necessariamente ser afetada muito sério por isso. Então, nesse ponto, é assim que eu enxergo, assim. Não sei se eu consegui chegar onde ela também queria, e o que você acha a respeito. Entendi. Assim, né, eu só tenho uma delicadeza em falar, quando a gente fala de vidas, né, várias vidas, ou reencarnação, porque, às vezes, é uma linha tênue para a pessoa achar que ela veio para cá para pagar alguma coisa, né? Eu já ouvi, assim, pessoas dizendo para mim, que fizeram, sei lá, uma regressão vida passada, não sei, que chegaram para mim assim, na outra vida eu matei meu marido e fiz sei lá o que com meu filho, e agora eles vieram, enfim, né, agora vieram assim. E aí, só na fala da pessoa, claro, quando ela veio se abrir, porque ela está passando uma situação muito difícil, e aí ela acha que isso é normal. Ela acha, não, então tá, então eu tenho que ter um marido agora que não me respeite, eu tenho que ter um filho que bate em mim, porque na outra vida eu fiz isso. Então, eu acho que é uma linha bem tênue para cuidar nesse sentido, assim, né? Se você acha que você veio para pagar, não veio para pagar, ninguém está pagando nada, né? Você pode vir com desafio para isso, né? Desde que você simplesmente olhe com carinho e resolva isso, né? Mas não, né? Nesse sentido, eu acho muito legal, nesse sentido eu acho legal. Não, bem o contexto, assim, não gostam de usar o termo karma, né? Eu também compactuo com a Ioná, eu não vejo como dessa forma, eu vejo como um processo evolutivo, no sentido que nem tudo está nos registros dessa vida e nem tudo está nos registros das minhas gerações, né? Algumas experiências eu atraio justamente para que eu consiga lidar com aquilo. Então, aquilo pode ser trazer mais amor, trazer mais compaixão, trazer mais resiliência, né? Então, porque às vezes no caminho investigatório, eu encontrei já em mim alguns gatilhos, assim, em hipnose, em regressão, coisas que são gatilhos comportamentais meus, que foram mortes anterior, e que também não precisa saber, só trouxe para a consciência, e a partir daquilo, o gatilho passou ele sumiu dentro de mim. Então, quero, assim, entender que tem coisas que eu investiguei aqui e eu não encontrei, né? Então, ficou ali algo que só me atravessou, consegui ressignificar ali, não tenho interesse em voltar em saber contextos maiores, mas foram situações que eu deixei lá e que ficaram registros, micro-registros físicos de comportamentos que eu tinha aqui, gatilhos que eu não entendia do porquê que eu fazia aquilo com uma agressividade, né? Então, às vezes, é uma reluta de algo que tu ficou lá atrás, assim, na hora que puxou da tomada, ficou sintonizado lá, sabe? Então, para mim, fez sentido isso, né? Não, é bem isso mesmo, né? E tá tudo no nosso corpo. Quando eu falei do sangue, nossa genética, né? O sangue, né, que vem da genética, do corpo, ele traz tudo. Ele traz as emoções ruins, ele traz emoções boas, ele traz sistemas de família. Então, a gente pode ir repetindo coisas que necessariamente não vivi, necessariamente não é comigo, mas está no meu sangue, está na minha genética. E a gente acaba continuando fazendo isso por amor, por uma fidelidade a esse sistema, né? Mas amanhã a gente vai falar bastante sobre isso, entrar nisso para entender essa questão de família, tá? Gente, vamos
Vamos ver como é que estão as emoções, então? então? Vamos entrar um pouquinho nisso. Eu convido vocês agora, então, para que a gente faça uma leve meditação. Então, eu queria que vocês ficassem num lugar bem confortável, pode sentar, quem puder, dá uma encostadinha no ombro, né? Não cruze nem pernas e braços, fica num lugarzinho confortável, se quiser tirar a câmera, tira, fica à vontade. A gente vai fazer a meditaçãozinha, eu vou guiando vocês, tá? Para a gente entender um pouquinho como é que estão essas emoções, a gente fala tanto em emoção, né? Vamos lá na base, entender como é que está essa emoção lá na base. Então, vamos lá, gente, para começar. Façam umas 4 ou 5 respirações bem profundas. Expirem pelo nariz, enche o peito, faz aquele movimento, abre para a vida. Inspira pelo nariz, volta. Dá uma relaxadinha no ombro. Abre o peito para puxar esse ar. Começa a observar se esse peito está muito fechado, como é que está essas costas atrás. Abre para a vida, abre o sentimento, solta o ar. Não suspira. Então, faça aí umas 4, 5 respirações lentas e profundas. Vocês podem ir fechando os olhos, por favor. Vão fechando os olhos, vão relaxando um pouquinho. Quem puder, encosta a coluna. E a gente vai apenas respirando, inspirando, soltando o ar. Vamos levando a atenção apenas para a respiração nesse momento. Percebendo como é que está a respiração. Como é que você sente a sua respiração agora? Depois de fazer umas 4, 5 mais profundas, pode voltar a respirar da sua maneira. Pode voltar a respirar da sua maneira, sem controle, pelo nariz ou pela boca, o que lhe for mais confortável. E agora vá levando a atenção para essa respiração. E vai percebendo como está essa respiração nessa terça-feira à noite. Ela está curtinha, ela está tranquila, ela está pesada. Como está essa respiração? Apenas vá percebendo o ar entrando, o ar saindo, e percebe o teu corpo. Inspirando e soltando o ar tranquilamente, eu quero que você leve agora a sua atenção para o seu coração. Leve a atenção para o seu coração e sinta o seu batimento. Perceba a força que tem esse coração. Perceba o quanto de amor e de energia tem nesse coração. Ouça o seu batimento, se conecte com o seu batimento, se conecte com toda a sua força. Tudo o que você precisa está ali. Inspirando, soltando o ar sem pressa, sem controle. Vá relaxando, vá soltando um pouquinho o seu pescoço, vá soltando um pouquinho o ombro. Sabe, deixa esse peso do ombro cair em direção ao chão, deixa ele ficar bem levinho. Vai tirando do ombro aí tudo que você traz do dia, preocupação com o filho, marido, gato, cachorro, vai tirando. Vai tirando a preocupação com o trabalho, vai visualizando como se você realmente estivesse tirando cargas e cargas do seu ombro. E vai sentindo ele ficar cada vez mais levinho, mais relaxado, mais entregue. Vá mandando você mesmo para o seu corpo o comando de relaxamento. Lembrando que para relaxar, você não precisa fazer nada. É só respirar. E vai percebendo no seu corpo se tem mais algum outro lugar que não está relaxado. Leve atenção para o seu peito, para o seu abdômen. Leve atenção para a sua coluna. Como está a coluna? Tem muita coisa que você está carregando? Vá soltando. Vá soltando como se a coluna fosse derretendo aí na sua cadeira, como se ela fosse ficando bem soltinha e relaxada. Vá tirando todas as cargas dessa coluna. Vá sentindo o seu quadril mais soltinho. Perceba como está o quadril, como é que está a energia desse quadril. Vai percebendo, vai soltando as coxas. Deixe esse teu joelho bem soltinho, para que ele escolha o seu próximo passo, o próximo caminho. E vai levando a atenção lá para os teus pés. Como estão os pés? Eles querem dar um passo ou não? Dona Marta, desliga o microfone. E vai relaxando, inspirando, soltando o ar. Deixa o seu pé bem relaxado e bem tranquilo nesse momento, para que depois ele possa dar os próximos passos com muita força. E agora eu convido vocês a darem um passeio, a fazerem uma visualização. Eu quero que vocês escolham, por favor, um lugar na natureza. Escolha um lugar na natureza que você goste. Pode ser um lugar que você já foi, pode ser um lugar que você queira ir,
Pode ser até um lugar que você imagine, tanto faz. O lugar é seu, é você quem escolhe. Então escolha um lugar na natureza que seja bem agradável, que seja bem gostoso. Eu quero que você se veja agora caminhando nesse lugar. Vá para esse lugar na natureza que te deixa leve, que faça com que você se sinta segura. E caminhando nesse lugar, um passo após o outro, eu quero que você vá olhando para o chão como se você olhasse para os seus pés mesmo. E perceba onde você está caminhando. Como é esse chão, esse solo que você está caminhando? Vá sentindo no seu pé onde você está caminhando. Esse seu lugar na natureza, ele tem algum aroma? Ele tem cheiro de alguma coisa? Sinta o aroma mais gostoso que você quiser. Sinta aquele aroma que te deixa bem. E continue apenas caminhando no seu lugar na natureza. Caminhando na natureza, um passo depois do outro, você vê na sua frente, a uns 10 passos, uma porta. Você conhece essa porta. Essa é a porta da sua primeira casa, da casa em que você nasceu. E agora vá caminhando em direção a ela, mas sem pressa. Um passo, depois o outro, apenas respirando tranquilamente, e vá se aproximando dessa porta. E você fica em frente à porta. A porta está fechada. E você começa a observar. Vá trazendo a sua memória como era a porta da primeira casa, a casa em que você nasceu. Qual era a cor dessa porta? Tinha uma cor? Era de madeira? Passe a mão nessa porta. Passe a mão, sinta o material dessa porta. E você sabe que daqui a pouco, quando você entrar nessa porta, você vai entrar na sua casa, a primeira casa onde você nasceu. Mas antes de entrar, eu quero que você, na sua imaginação, sinta o seu coração, e como se você olhasse para o seu coração. Eu quero que você perceba a força que tem esse coração. Eu quero que você imagine uma luz maravilhosa saindo desse seu coração. Essa luz tem a cor que você quiser. Escolha a sua cor. E essa luz vai saindo do seu coração e ela vai inundando, brilhando e protegendo todo o seu corpo. E quanto mais essa luz vai saindo do seu coração, mais você sente o seu corpo leve, seguro e protegido. Você está iluminada. E onde você andar, você vai levar essa luz com você. Inspirando e soltando o ar, você coloca a mão na maçaneta e você entra nesta casa. Agora você está na sua primeira casa. Olhe para ela. Como era a casa? Vá andando pela casa. Como eram os móveis? Essa casa tem cheiro, tem aromas de alguma coisa? Vá sentindo. Passe a mão nas paredes, observe. Ela tinha tapete? Como é que era o sofá? Vá caminhando, caminhe pela cozinha. Vá andando, simplesmente andando e caminhando por essa casa. Inspirando e soltando o ar no seu tempo, sentindo essa luz, sentindo essa proteção do seu coração. Eu quero que você pare no meio da sua casa e você olhe para uma porta. Essa porta é a porta do primeiro quarto que você estava, logo depois que você nasceu. E você vai caminhando até a porta desse quarto. Eu não sei como é que era o seu quarto, se tinha uma caminha, se tinha um bercinho, mas olhe, apenas olhe. Olhe para dentro desse quarto e veja que nesse quarto tem uma caminha ou um bercinho. Eu quero que você vá caminhando sem pressa, tranquilamente até essa caminha. Quando você chega nesse bercinho, você vê um neném. E esse neném é você. Ele acabou de nascer. Ele está olhando para você e eu quero que você olhe nos olhos desse neném. Se conecte com esse neném e sinta o que esse neném está sentindo nesse momento. Qual é o sentimento que esse neném, que acabou de nascer, está sentindo? Apenas olhe para ele, com muito carinho, com muito respeito. Sinta o sentimento desse neném. Inspirando e soltando o ar, você vai abaixando devagarinho e você vai pegando esse neném no colo. Eu quero que você... Esse neném
Sinta o cabelinho desse neném. Vá sentindo esse neném no seu colo. E vá simplesmente iluminando esse neném com a luz que vem do seu coração. Vá dando muito amor para esse neném. Apenas dando amor. E agora, olhando para ele, tranquilamente, com ele no teu colo, você vai dizer para ele, se você quiser falar em voz alta, aí onde você está, ou se você quiser falar mentalmente, faça como lhe for mais confortável. Olhando nos olhos desse neném, diga para esse neném, meu neném amado. Meu neném amado. Eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto tudo por você. Eu sinto muito por demorar tanto para voltar até aqui. Sinto muito por demorar voltar. Você sempre foi uma criança desejada. Olha para esse neném, diga para ele. Você sempre foi uma criança desejada. Sempre fui uma criança desejada. Você é uma filha amada de Deus. Você é uma filha amada. Olhe para os olhos desse neném e diga para ele com toda a sua força: eu amo você. Eu amo você. Olhe novamente, diga com carinho e com muito amor. Sinta essa pele encostada, esse neném no seu colo e diga: eu amo você. Eu amo você. E a partir de hoje, E a partir de hoje, eu estarei sempre com você. eu estarei sempre com você. Eu te darei sempre o amor que você precisar. Darei sempre o amor que você precisar. Eu quero que você vá percebendo esse neném, percebe que ele vai relaxando no teu colo, percebe que agora ele vai olhando para você com um sorriso no rosto, com um sorriso no olhar, e ele vai confiando cada vez mais em você. E você vai sentindo todo o amor que você tem por ele, e todo o amor que esse neném tem por você. E continue dizendo para ele, você pode falar no ouvidinho direito dele, meu neném amado. Nem amado. Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui para te dizer para te dizer que você só tem uma missão nesse mundo. que você só tem uma missão, sim. E essa missão é ser feliz. E essa missão é ser feliz. A partir de hoje, A partir de hoje, eu libero você, eu liberto você eu libero você, eu liberto você para que você faça do seu jeito. para que você faça do seu jeito. E agora olhe nos olhos desse neném e diga, eu tenho muito orgulho de você, Eu tenho muito orgulho de você, porque você deu conta. porque você deu conta. E agora apenas abrace esse neném, abrace com muito carinho, com muito amor, abrace esse neném. Sinta esse corpinho em você, sinta esses bracinhos abraçando você, com muito amor e muita segurança. E agora você senta na cama com esse neném no colo. E quando você percebe, você olha para a porta. E se você tiver alguma idade da sua criança que você precise visitar hoje, é essa criança que você vai ver na sua porta. Qual é a criança hoje? Qual é a idade da sua criança que você tem que visitar hoje? Essa criança que você tem que visitar está na sua porta. Ela pode ter 3, 5, 8, 9, 12 anos. Ela está em pé na porta, olhando para você. E quando ela vê você, ela fica muito feliz. E ela vem correndo em sua direção. E agora vocês três se abraçam. E vocês três apenas dividem e sentem esse amor. Esse amor que sempre esteve com vocês. Esse amor que vocês têm que é muito forte. E você olha para essa criança que chegou agora, que também é você. E você diz para ela, minha criança amada. Amado, Olhe nos olhos dela e diga, eu amo você. eu amo você. Eu tenho muito orgulho de você. Eu tenho muito orgulho de você.
E eu estarei sempre do seu lado. Eu estarei sempre do seu lado, Te dando amor e segurança. te dando amor e segurança. Nesse momento você abraça essas duas crianças com muito carinho, sente a pele dessas crianças macia, percebe como elas estão mais seguras, se sentindo amadas e felizes com você. Você olha para o neném que está no seu colo e ele vai ficando bem pequenininho, até que ele caiba na palma da sua mão. E você coloca esse neném no seu coração. E quando você coloca esse neném no coração, você percebe que ele já sai brincando e agora feliz. E você pega essa criança maior que está do seu lado e ela também vai ficando bem pequenininha. E você coloca essa criança junto com o seu neném no seu coração. E agora, cada vez que você olhar e sentir o seu coração, você vai ver essas crianças ali dentro brincando, felizes e muito amadas. Nesse momento você vai levantando, vai saindo desse quarto, apenas vai olhando e vai agradecendo a Deus todos os momentos que você teve nessa casa. Você pode ir saindo na porta, fechando a porta atrás de você, e agora você volta para aquele lugar na natureza que te deixa bem, que te deixa segura. E agora, caminhando nesse lugar, você percebe que tem pessoas que estão se aproximando de você. Algumas você conhece, outras você não conhece, mas você sente elas. E são todas as pessoas que te amam. E elas vêm uma a uma te dar amor. E você aproveita esse momento e vai abraçando essas pessoas. Abraça essas pessoas e sente o amor, o carinho que elas têm por você. Abraça essas pessoas e sinta o seu corpo abraçado e cada vez mais amado. E as pessoas vão vindo, vão passando por você e vão te dando muito amor. E é esse sentimento de amor, de segurança que a partir de hoje você vai levar para todos os dias da sua vida. Inspirando e soltando o ar, você vai se despedindo dessas pessoas, faça uma respiração bem profunda e vai abrindo os olhos e voltando a esse momento. Sem pressa, no seu tempo. E que Deus continue nos abençoando. E aí, meninas, como vocês estão? Vão respirando. Agora é a hora daquele chazinho, daquela aguinha, sabe? Agora era bom aquele chazinho, aquela aguinha para dar uma amenizada. E eu gostaria muito que quem se sentir à vontade, quiser compartilhar, quiser abrir o coração. É um momento muito rico, de muito sentimento. Se alguém quiser dizer o que sentiu, como é que viu aquela criança, ou apenas alguém quiser dizer o que está sentindo agora, é com vocês. Alguém? Como é que estavam as crianças lá? Tudo bem? Todas felizes? Como é que estavam as crianças? Eu acho que as crianças estavam silenciosas. Quando a gente fala da criança, quando eu falo criança, né? Pode falar, Lu, levantou a mão? Lu? Quem sabe não. Quando a gente fala... que Vicky levantou a mão ali, Lu. Quando a gente fala da criança, nós estamos falando de tudo. Quem? Lígia? Quem? A Marta. A Marta. Dona Marta, pode falar, vai. Pode falar, Dona Marta, como é que estava a sua criança? Quietinha, encolhidinha, sossegadinha. Dona Marta, a senhora sabe me dizer o que ela estava sentindo? O que aquela criança estava sentindo, quietinha, encolhidinha? Ela estava sentindo, acho que tranquila. Tranquilidade? Tranquilidade, mas eu acho que estava assim, não assim, como é que se diz? Muito presente naquele momento ali, entendeu? É mesmo? Tá. Tem mais algum sentimento? Lembrar daquela criança, olhar para ela, entender o que ela estava sentindo? Ou quando ela nasceu naquele momento? Tem mais alguma coisa que a senhora consegue entender? Isso que eu digo, ela estava meio assim, como é que eu vou te explicar? Não estava ali, de corpo e alma. Estava assim, dispersa, assim, apática, dispersa. Tá.
Apática, tá bom. Será que faltava alguma coisa para aquela criança naquele momento? Será que tinha alguma coisa que faltava ali para aquela criança naquele momento? O que a senhora acha? Voltando nela e pensando assim, tinha alguma coisa que ela Eu precisava? acho que eu acho que ela já entrou num ambiente que já era meio carregado, vai. Já tinha gente demais. E ela entrou encolhidinha, né, nessa apatia, sem expressar muita Ela coisa para não entrou incomodar. para não incomodar, para passar para despercebida. Tá bom. E a senhora percebe que essa criança que entrou para não incomodar, que passou desapercebida, pode ter passado uma vida inteira tentando ajudar esse sistema familiar, pode ter passado uma vida inteira tentando fazer coisas para ajudar, para ajudar, para ajudar, só para não atrapalhar? Sim, sim, Pode fazer sim. sentido, né? É. Não só familiar, no ambiente social também. No ambiente, na vida toda, né? Sempre tentando ajudar, né? Nessa É. apatia, não colocando os sentimentos para fora, porque já chegou um momento. Dando sempre passagem para tudo. Passagem para tudo, Para né? E tudo e quando para dá sempre todos, passagem para tudo, o que acontece com a senhora quando dá sempre passagem para tudo? Você se anula. Se anula, né? É isso aí. É isso aí. Mas no final, como é que a senhora acabou? Deu amor para aquela criança? Acabou bem? Sentiu bem? Me senti muito bem. Deu um pouquinho, deu um alívio, sentiu um alívio gostoso no coração? Gostoso, um alívio gostoso, tranquilo. Nem estou me preocupando com o jantar do meu marido. Ah, que beleza! Ei, chegamos na criança, que delícia! É isso aí! Manda esse marido pedir iFood! Que coisa boa! Dona Marta, obrigada. Nada, um beijo, tchau. Quem mais? Fala, Leila. Eu já visitei esses lugares, mas é engraçado porque eles estão sempre iguais, assim, né? O bebê, ele tá num lugar de não quisto, É né? mesmo? Não quisto. E a criança com 7 anos com muita culpa. Com 7 anos ela voltou para você? Olha que Com muita interessante. culpa. Com E eu muita... vou lá nesse lugar, é alegre para mim agora olhar essa criança, acolher essa criança, saber Tá. que ela existe dentro de mim, né? Uhum. Mas ela já não sapateia porque eu já olhei para ela, né? Tá. Ela não precisa mais ficar na birra, no sapateio, né? Naqueles movimentos assim. Tá. O não quis Taioná porque a minha mãe, ela tinha as relações sexuais como um servir ao homem, né? Então, soube que estava grávida de mim, já estava com 7 meses, então hoje eu não consigo imaginar um contexto de uma mulher de 7 meses e não saber que estava grávida, né? Entendi. Então, por isso que esse bebê não desejado, ela já se achava na menopausa, né? Que não Tá. procriava mais. Olha que E o de 7 interessante, anos né? com culpa, porque eu fazia muito para agradar e ser vista lá no sistema, sempre fazendo mais para ser querida, né? E aí sempre aquele sentimento que por mais que fizesse nunca seria o suficiente, assim. Mas olha que Uhum. interessante, né? Quando a gente fala não quista, é como se a vida fosse dos homens, né? É como se a gente desse o poder a um homem e uma mulher para querer uma vida. Quem dá uma vida não é um homem ou uma mulher. Eles são só um meio, né? Eles são um É meio um onde divino. Deus é um divino. O divino é que faz uma mulher engravidar através do ato sexual e define, você vai nascer aqui, você ali, né? Nosso universo vai encaixando as peças, né? Então, eu acho que, de repente, Leila, se você quiser, claro, se for confortável, mas de repente pode estar na hora de você olhar para essa criança e ver para ela e dizer para ela o quanto ela é amada, o quanto ela veio com um projeto muito especial. Porque quando a gente vem numa mãe e num pai que por algum motivo, né, vamos falar dessa mãe e desse pai, por algum motivo não quis, não sabe, enfim, as coisas do ser humano, né, quando a gente vem por algum motivo assim, a gente vem por uma missão mais forte ainda,
E olha que interessante, aos 20 anos, quem é que cuidava deles? Digamos, a menina que eles não queriam, né? Então, quando a gente vem nessa missão de, porque não quis, porque isso, por aquilo, quis sim. Deus quis que você estivesse ali com muito amor e com muita força, e exatamente como você é, para você dar uma chance para esse pai e para essa mãe olharem um amor. Para você dar uma chance para esse pai e para essa mãe aprenderem, trocarem com você, né? Porque filho ensina o pai e a mãe ensinam os filhos. É uma troca sempre. Então não existe uma criança rejeitada. Existe, claro, os problemas, as coisas que nós, né, o ser humano, pai e mãe, que são pessoas normais, têm, mas rejeição a gente não precisa mais entender como isso, né? Deus te escolheu e você está exatamente nessa família. E eu tenho certeza que você é aquela ovelha negra da família, né? A ovelha negra entendendo que é aquela pessoa que vem para mudar a família. E geralmente ela vem para mostrar para a família que ela pode mudar através do amor. Do amor. Por isso que você tinha que vir com essa coisa de estar rejeitada. Porque você tinha capacidade para passar por isso, para entender esse desafio, para se fortalecer através disso e através da tua força, você muda a tua família. Olha como Deus faz as coisas, olha como esse universo encaixa as pedrinhas do quebra-cabeça, né? Então é nesse sentido, tá bom? Acho que esse neném foi o mais amado, o mais esperado, o mais... Esses pais não sabiam no consciente, mas isso é só um detalhe, porque é só um pai e uma mãe, é só um homem e uma mulher, né? Mas teve muito amor ali, tá bom? Mais alguém? Mais alguém quer compartilhar como viu a criança? Tudo bem? Vocês estão se sentindo bem? Pode falar. Quem? Josi. Ô, Josi, fala, querida. Pode falar, vamos lá. Então, a primeira vez que eu visitei esse local, eu não conseguia muito enxergar os olhos dessas meninas, né? E agora, fazendo isso de novo, visitei o mesmo local, a mesma cena, tudo, e quando eu cheguei próximo ao bebê, quando ele me viu, ele sorriu, e quando apareceu a criança de 6 anos, que, né, tu sabe por quê, ela estava chorando e quando me viu, ela começou a sorrir. E já veio correndo em minha direção, junto ali os 3 bebês, e todo mundo chorando, mas com uma emoção de alegria, de felicidade, não mais de tristeza. Que bom, é isso aí, que bom. A Josiane está passando por uns desafios também, tem um desafio lá com 6 anos, né, Josiane? Sim. Trabalhando isso aí também, mas é isso aí mesmo, né? Essa questão de olhar aquela criança, e quando a gente volta na criança, peraí, antes de eu falar, tem mais alguém que quer compartilhar? Mais alguém que quer falar alguma coisa? Tudo bem? Ô, Josiane, tu se sentiu bem no final, assim, é gostoso, dá aquela paz no coração, aquela tranquilidade? Sim, da outra vez eu não conseguia nem visualizar o olho dessas crianças. Eu vi 2 crianças, tipo, praticamente que aleatória. O olhar das crianças eu não conseguia ver. E dessa vez eu consegui ver e vi que era eu, que era o meu olhar, né? E consegui sentir essa paz, assim, que eu até uma hora viajei e sumiu e daí voltei de novo. Que bom. Que bom. Sim, então deixa eu trocar aqui, para só dar sequência ali. Então, assim, quando a gente está falando de emoção, e quando a gente fala em voltar na criança, hoje é muito falado criança interior, criança interior. A criança interior é o nosso subconsciente. Tudo que essa criança passou, né, desde a gestação, desde o primeiro dia no útero, segundo dia, segundo mês, terceiro mês, tudo está gravado no nosso subconsciente. É como se nós fôssemos computadores com programas. Né? Tudo que essa criança sentiu, principalmente, está no nosso subconsciente. E isso é o grande responsável por todos os nossos comportamentos hoje, por todos os nossos comportamentos. E como aconteceu ali com a Leila, né? Aconteceu isso, isso, isso. Por que aconteceu? Porque ela tinha capacidade de passar por isso. Ela tinha capacidade de resolver isso e fortalecer. Quando ela se fortalece, ela não resolve só o dela, ela resolve esse pai e essa mãe também. Sempre que a gente passa por um desafio emocional, que a gente entende o que aconteceu, que a gente consegue resolver o nosso coração e a nossa mente, a gente muda quem está à nossa volta também. Né? Até porque a mudança, por exemplo, eu quero mudar alguém, não é falando que eu vou conseguir mudar. Eu não vou chegar para minha mãe, come alface, come isso, come aquilo, não. Mas, de repente, cada vez que eu sair, eu comer uma coisa melhor. É eu dar o exemplo, né? Através do exemplo, a gente toca as pessoas.
Ô, mãe, teu fone está aberto, mãe. Através do exemplo, a gente toca as pessoas. Eu não consigo fechar, eu estou aqui tentando, não consigo, ele está sempre aberto. Procura um negocinho que a pouco a mãe acha. E já estou Então, com sono. Já está na hora de dormir, Alzira, já está na hora. Então, para que a gente entenda assim, ó, tudo que essa criança passou está guardadinho aqui. Por isso que é muito importante. Quando a gente volta na criança, às vezes quando a pessoa volta pela primeira vez na criança, vê uma tristeza muito grande, vê uma criança muito sozinha, vê uma criança que está precisando de um simples carinho e amor. E quando eu dou amor e segurança para essa criança, eu estou reprogramando o meu subconsciente. Eu estou colocando amor e segurança no meu subconsciente. Para quem fez hoje, se entregou e conseguiu sentir alguma coisa, uma tristeza, um leve choro, qualquer coisa, né, tenha certeza que amanhã vocês vão acordar diferente. E daqui para frente vocês vão diferente. Por quê? Porque vocês colocaram uma sementinha boa no subconsciente. Vocês colocaram um pouco mais de segurança e um pouco mais de amor. E as coisas começam a mudar. A gente começa a perceber as coisas de outra maneira à nossa volta. Né? Então, voltar no sentimento é reprogramar o subconsciente. São coisas parecidas, mas às vezes faladas de maneiras separadas, né? E às vezes fica uma coisa, o subconsciente, agora é a criança. Não, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Tudo que está gravado aqui foi o que a minha criança passou. Por isso que é muito importante a gente trabalhar, voltar lá e trabalhar essas emoções. E ressignificar mesmo. Entender, será que o que eu passei foi tão ruim assim? Ou será que o que eu passei, eu consegui, né, eu passei por desafio, eu consegui vencer, e hoje eu sou uma pessoa mais forte por causa disso. Né? E, eu queria terminar o nosso encontro de hoje com essa reflexão para que vocês pensem assim, tudo que a gente passou nos fortalece, tudo, qualquer coisa, qualquer desavença, qualquer coisa que pode ser a pior que vocês imaginem, não foi por acaso. Eu estava lá, na minha hora aconteceu, foi errado. Não, não foi por acaso. Tudo que nós passamos é para que a gente possa se fortalecer. E quando a gente resolve se fortalece, a gente consegue entregar para o mundo o nosso propósito. A gente consegue entregar para o mundo, nós viemos fazer aqui com muita força. Se eu não tivesse passado por traumas de infância, eu não estaria aqui hoje mudando a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Com muito amor, com muita compaixão e com muita entrega. Por quê? Porque eu tive que primeiro olhar para a minha dor, trabalhar isso. E na vida é a mesma coisa. Quando a gente olha para uma dor, para alguma coisa que aconteceu, né? Não é que você vai mudar a vida de todo mundo, mas quando você olha para uma dor que aconteceu, você melhora os seus relacionamentos, a sua vida, o seu trabalho e tudo ao seu redor. Porque você passou por mais aquele desafio. Tudo bem? Isso faz sentido? Estou falando. Gente, nós temos 10 minutinhos, para quem quiser conversar, vamos conversar, quem quiser falar alguma coisa, estou aberta, se quiser tirar mais alguma dúvida. Fala, dona Marta. Olha, então aquele ditado, o que não mata nos fortalece, é verídico, é real, né? O que não nos mata nos fortalece, é real. É real. O que não nos mata. Isso, dona Marta, essas crenças é boa. É isso aí, dona Marta. Não é. Não é falar assim, não é. Fala que não mata nos fortalece, não é verdade? Eu tenho aquele meu amigo que está com a mulher com Alzheimer, ele é muito sofrido desde pequeno, tudo, e ele fala isso. Que eu pergunto, como você está lidando com essa situação com tanta tranquilidade? Ele fala, devido aos problemas todos que eu passei. Então, se eu tivesse uma vida muito tranquila, talvez eu não enfrentasse esse problema como estou enfrentando. Entendeu? É isso aí. É assim. É a única coisa que, para mim, eu gostaria de tentar conseguir, e vou conseguir, é fazer com que o Antônio se sinta mais feliz, porque essa minha astemia está muito, assim, debilitando muito ele, né? E pode ser que ele esteja no fim, vai ser um fim muito triste, porque ele anda triste, né? A pessoa ir embora do mundo triste é ruim, né? É bom ter um pouco de felicidade para depois ir embora, né? Sim. Não é verdade? Tá certo, claro. Acho que o que a senhora pode fazer é dar amor, né, dona Marta? É amor. Mas eu brigo também. Do amor eu brigo também. Não, claro, mas o amor também está nas brigas, tá tudo certo também, tá tudo cheio com amor. A senhora pode fazer... Tento, né, Ioná? Tento. Sim, é claro. Rezo para isso, rezo para aquilo, rezo para aquele outro. Agora estou rezando para mim. Agora estou rezando para mim.
Que evolução, que beleza, que coisa boa, né? É verdade, Mas, dona Marta, verdade. deixa eu só falar uma coisinha. A senhora pode dar amor, mas cuidado para não entrar na culpa, né? Olha o que a gente falou antes do irmão da Lígia aí. Cuidado para não entrar na culpa. Ah, eu tenho que fazer ele feliz. Dona Marta, a gente não consegue fazer ninguém feliz, né? Tudo são escolhas. Eu não consigo mudar ninguém se a pessoa não quer. Eu não consigo Exato. fazer a pessoa feliz se a pessoa não quer. Então, o que a senhora pode dar para ele é o seu amor, a sua atenção, o seu carinho. E se ele quiser aproveitar e ser feliz, é uma escolha dele. Agora, se ele não quiser aproveitar, e se ele quiser se abraçar na doença, também é uma escolha dele, dona Marta. Né? A senhora É percebe? E verdade. a gente não consegue. Esse neném que a senhora viu hoje, que estava lá, pá, incomodar, de repente esse neném agora está na hora de começar a botar um espacinho nesse mundo, né? Esse neném não tem a responsabilidade de dar amor e felicidade para todo mundo, não. Esse neném não veio para isso, né? Nem Jesus Cristo conseguiu, imagina esse neném. Esse neném veio para ser feliz. Para ser feliz, para dizer não, não vou fazer, não, não quero, não, desculpa, eu não posso, sabe? Esse neném pode dizer isso também. E aí vai ficar mais leve, as dores no corpo vão indo embora, né? E as pessoas à sua volta vão, digamos, abusando um pouquinho menos, né? Quando a senhora começar a dizer os não. Verdade. Mas a senhora só tem uma missão nessa vida, que é ser feliz, é a senhora mesma. Agora, se seu Antônio quiser ser feliz, que bom, ele vai acompanhar essa senhora. Porque a senhora, desde que eu conheço, a senhora é maravilhosa, essa mulher está sempre sorrindo, sempre feliz, está tudo certo, é 5 da manhã, é 10 da noite, não importa, ela está sempre assim, ó, vamos, 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 sempre numa felicidade, juntando a família. E se o seu Antônio está do seu lado, dona Marta, ele não consegue sentir isso, é escolha dele. Né? É certo ou errado? Não sei, se para ele é certo, é a escolha dele. Só dá para ajudar quem quer ser ajudado, né? Quem quer ser ajudado. Na realidade, eu estou procurando a parte física agora. Eu falei para ele, vou procurar a parte física, porque quero que ele faça os exames de sangue completos, vou numa geriatra muito boa e ver se é a parte física. Porque também tem a parte física, né? Não é só emocional, tem né? a parte física, mas se a gente for pensar, quanta coisa que esse homem está guardando a vida inteira. Né? Porque não é um menino de 20 anos, né? Quanta coisa que esse homem está guardando a vida inteira. Então, se ele começar a só falar, abrir, uma vez aconteceu isso, me magoei com meu pai, não sei o que. Se ele começar a só falar, metade das coisas ruins já vão embora. Mas é tudo opção e escolha, né? Opção e escolha. É verdade, é verdade. Gente, meninas, mais alguém? Olha, Iona, muito obrigado, adorei esse compartilhamento. É a primeira vez que eu participo, e eu ficar 2 horas, assim, nem na missa eu consigo ficar. Que ótimo. Eu vou à missa quando é muito longa, eu já vou embora. Deus abençoe a todas e até amanhã, não é? Até amanhã. Boa noite. Vou dar comida para ele, tá bom? Tchau, Alzira. Tchau, meninas. Meninas, muito obrigado pela participação. Obrigada, viu, Iona? Um beijão, amor. Deus te abençoe. Eu vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos. Se alguém quiser ficar para a gente conversar um pouquinho, estou totalmente disponível, tá bom? Para quem quiser ir já na sua hora de soninho, fique à vontade, tenha uma boa noite, né? Leve Deus com você, leve muito amor nesse coração. Eu estou aqui para quem precisar. Eu queria pedir uma coisa de vocês que eu esqueci. Eu queria que vocês colocassem no chat agora, ou se quisessem falar uma palavra que significasse... E como é que coloca no chat? A senhora pode falar, dona Marta, uma palavra só que significa que a senhora passou hoje, que esteja representando o que a senhora passou hoje. Minha primeira experiência com uma terapeuta, maravilhoso, adorei. Sogra é ótima, adoro sogra. Vou ficar fã. Adoro sogra. A boneca. Obrigada. É verdade, porque, Iona, eu cheguei uma vez aí porque eu sou uma missa uma vez, estava conversando com o padre, e eu falei para o padre que eu ia na igreja, não pedia nada. Nunca pedi nada quando eu ia na igreja. Ele falou, sabe por quê? Porque a senhora é muito orgulhosa. A senhora não tem coragem de pedir. O padre falou para mim, a senhora é muito orgulhosa. E realmente eu nunca ia pedir nada. Agora eu vou lá, peço um montão de coisa. Agradeço, mas também peço um montão de coisa. Tá bom. E é verdade, né? Tá certo. Sempre achei, por exemplo, na minha santa ignorância, que ninguém consegue ajudar a gente. Tá. Gente, então aqui a Clara botou que é verdade. Legal, palavra verdade. A Sayonara botou que hoje foi revelador. Legal. Mas alguém quer compartilhar uma palavra antes de ir embora? Conexão, né? Conexão, Leila. Obrigada. Forte para mim a conexão final e para a criança, né?
Gostoso, né? Que bom. Uhum. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Mais alguém? Mais alguém? Alguma palavra? Obrigada. Não estou conseguindo encontrar aqui o espaço para escrever. Pode falar, Lu, pode falar. Botei para escrever, quem não quer falar, pode falar. Eu vou dizer que é contribuição, que acrescentou, e a experiência é sempre válida com todas, foi bem positivo. Obrigada. Muita Obrigada. dedicação de você, parabéns. Que bom. Mais alguém? Palavras. Vamos lá. Quem não falou ainda, vamos lá. Sheila, qual é a palavra, Sheila? Estou te olhando, Sheila. Você que está sorrindo, estou te olhando. Qual é a palavra de hoje, Sheila? Abre esse microfone. Eu acho que a palavra hoje, Iona, é paz. Consegui sentir uma paz, assim. Ficou leve. Respiramos fundo e ficamos leves. Muito leve. É isso aí. Esse é o amor. Amor da criança, a gente fica leve. Obrigada, Sheila. Obrigada. Uhum. Mais alguém? Mais alguma palavra aí? Mais alguém? Lígia, vamos lá, Lígia. A minha foi amor. É a paz, no caso, né? Amor, paz também. Amor e paz é gostoso, né? É. Mais ou menos ali é parecido, é gostoso no coração. Obrigada, Josi, obrigada. Mais alguém quer compartilhar alguma palavra? Fala, Lígia. Gratidão. Oh, querida, que bom. Gratidão é maravilhoso. Gratidão essa palavra entra assim gostoso, dando aquele abraço. Ai, gratidão é uma delícia. Obrigada também, agradeço. Gratidão é tudo, com a gratidão vem tudo. É isso aí. Obrigada. Mais alguém? Mais alguém? Eu? Pode falar, Sônia. Eu pensei também na gratidão, mas também me sinto assim muito privilegiada. Então, ter um privilégio de estar com um grupo onde nós temos afins, né? E ter esse retorno, esse reconhecimento, que para mim nada é por acaso, isso veio, né? E então eu sou grata por esse privilégio. Que bom, Sônia, obrigada. Sabe, é algo assim, algo que vem acima do natural, né? Ele vem ao encontro da gente e a gente está aberto para receber. E isso, sentir esse aviso é um privilégio. É isso aí, privilégio esse mesmo, aviso obrigada. que eu quero dizer. Esse sinal, né? É um sinal. Esse convite. É a vida te convidando. Então, esse convite é um sinal. Então, é muito gratificante. Automaticamente, a gratidão, ela faz parte, né? Desse sentido. Eu vou sentir muito, porque eu acho que amanhã não vou poder estar com vocês. É que eu tenho um outro grupo. Pena que os grupos sempre são nesses horários, né? Eu tenho um outro grupo que é de 15 em 15 dias e vai coincidir amanhã. Então, eu não sei se eu dou... Quem sabe eu dou uma fugida, de repente, vou na janela e volto. Isso. Sônia, obrigada, tá? Obrigada mesmo. Mais alguém compartilhar alguma palavra? Quem não falou? Quem não falou? Quem? Mais alguém? Não? Ninguém mais? Tem mais alguma coisa no chat aqui? Não? Tudo bem. Meninas, então, boa noite para vocês, tá bom? Que a noite seja maravilhosa, que a noite vá com muito amor. E leva essa criança com vocês, com muito amor, brinca com essa criança, dá carinho para essa criança, corre atrás dela hoje à noite, brinca bastante com ela, que amanhã vocês vão acordar, ó, o coração e a cabeça cheio de energia, tá? Coração a mil, com muito amor. Obrigada, tá? Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Ana. Um abraço, até amanhã, estamos aí. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Tchau.